Fala aí, piadas e gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o host mais perdido do sul do mundo, Júlio. Estamos hoje com, cara, esse sobrenome vou até ler para não falar besteira, Rogério B. Alpino. Isso. B. Alpino. E vamos falar sobre Curitiba, falar um pouco sobre a vida dele, mas antes disso vamos falar das nossos patrocinadores, Marcelinho Tatu, o artista do preto e branco. Vai lá no Instagram deles, dá uma olhadinha na tatuagem, você vai ver a primeira tatuagem e vai fazer, porque é muito bom, é muito bom, ele é muito realista as tatuagens deles. Se você gosta de tatuagem realista, você não precisa nem olhar, só clica lá no direct e já marca a tua, que é certeza que você vai gostar. Também temos a Barbearia Gentleman's, o melhor lugar para se cortar o cabelo. Os caras têm um plano de R$ 109,90 que você vai lá e corta quantas vezes você quiser no mês. Paga mensal, corta quantas vezes você quiser. O de barba é um pouco. Barba e cabelo juntos fica um pouco mais, mas, cara, não é nada demais. Se você dividir o quanto você corta por semana, uma vez por semana, sai muito barato. Então vem aqui na Barbearia Gentleman, os caras são gente boa, conversa gente boa, esfrega o saco maravilha. Cadeira deles tem massagem, é sensacional. Venham pra cá, vocês não vão se arrepender. Barbearia Gentleman, entra lá no Instagram deles, dá uma olhadinha nas promoções deles, vocês vão adorar. E como vocês também vão adorar o podcast daí, seguindo a gente aqui, segue lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos, vários assuntos, tem sertanejo, tem pessoal da comédia, tem assunto sério, tem até OnlyFans, quem gosta aí, ó. Mas as meninas falando coisa séria também, não só besteira, mas se quiser ver besteira também tem lá. E sigam a gente, se inscreve e vou contar o segredo. É de graça. Você vai lá, assiste, é de graça, se distrai, chega do trabalho, quer distrair, vai tomar um banho, só coloca o áudio ali e fica assistindo. Cara, é muito bom. Então vai lá, sigam a gente e vai ajudar também. Isso que vai ser mais legal. Sigam a gente, se inscrevam, ativem o sininho, sigam o Instagram também, estamos no Xvideos, estamos em tudo que é lugar. Beleza? E vamos começar nosso bate-papo. Como é que você tá? Tudo certo? Beleza, Júlio. Tudo tranquilo, graças ao bom Deus. E Tamo aí. tomando um Shima? Tomando um mate aí. Tá calor Olha já, só. mas quem tá Pois é, acostumado, era né? pra tomar aquele outro lá, né? Tá, o tererê, né? Daria Tererê. pra tomar também, né? Pra refrescar ainda mais, né? E, Mas isso aqui tá bom demais já. e quem é Rogério? Hum, Rogério Belpino. Muita gente acha que eu sou historiador, né? Não sou historiador por formação, né? Eu sou arte educador, ou seja, eu me formei dentro da área das artes, da cultura, né? Me formei no curso de licenciatura em desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, aqui em Curitiba mesmo. E até depois disso, né, comecei a trabalhar com educação voltada para as artes, né, principalmente dentro de museus. Então, atuei em espaços culturais, coordenei programas pedagógicos para fazer visitas guiadas dentro de Nossa. museus, por exemplo, né, se chama a escola ali, né, para fazer aquele atendimento especializado, com atividades práticas, para entender aquela exposição Uhum. colocada ali, por exemplo, né? Então, fui muito para dentro disso e também trabalhando como uma profissão em paralelo, por assim dizer, né? Como lá no começo da minha carreira profissional eu tive contato com acervos de museus, eu me apaixonei por essa prática e comecei também a trabalhar com manuseio de obras de arte, né? Olha só, então uma coisa bem específica, montagens de exposições de arte, conservação, embalagem, instalação de obras de arte, enfim, né? Isso tudo. Então, em vários museus aqui de Curitiba trabalhei com essa atividade também. Mas, tá, eu sou criança, eu sonho em ser jogador de futebol, Hum. né? Tem criança que sonha em ser médico. Exato. Da onde surgiu essa Pois pra é, né? fazer, Pois cuidar de é. artes? Exatamente, é uma boa história. O que que acontece? Eu fui sempre adepto ali, o gosto ao desenho, né? Então, desenhar, pintar, aquela coisa mesmo, né, da juventude que foi aflorando cada vez mais, até que eu fiquei naquela coisa, né? Poxa, já no ensino médio, já tinha essa habilidade, que faculdade eu vou fazer, né? Aquela história, né? Sim, sim. Poxa, e agora? Aquela Vou. dúvida de todo adolescente. Exatamente, né? O que que eu vou fazer, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, fica aquela coisa também da sociedade, né, tocando na gente essa pressão, assim, né? Hoje, né, graças
graças a Deus não tem mais isso, assim, não que você não deva Sim, estudar, sim, né? Não é isso, pelo sim. contrário, poxa, com formação em educação, falando para não estudar, não tem coerência, né? Na verdade, assim, hoje o conhecimento não está só mais nessa formalidade acadêmica, né? Da faculdade, da Deu universidade. uma boa Às vezes é até ampliada, né? pior de certas É. faculdades, universidades, você entrar que você vai sair de lá pior que Eu, entrou, eu acho que né? surgiu tanta faculdade que tem muito curso que ficou ruim, Exatamente, né? Tem muito exatamente. curso que ficou ruim. Claro, Exato, tem as né? faculdades ainda tradicionais que o Uhum. curso se sabe que é bom. Mas tem Exatamente. muita coisa que, tipo, e a faculdade, claro que ela quer ganhar dinheiro, óbvio. Então ela coloca um monte de matéria, um monte de coisas que Uhum, nem todas elas são boas, né? uhum, Então uhum. ficam. E Pois é, né? fora que se todo mundo se formar, 40% vira Uber, né? Porque não vai ter. Tem mercado Não para tem todo mercado pra todo mundo mundo, dentro né? daquela área específica, né? É, E aí que vem, né? O destaque, né? O que você é. vai fazer com aquilo, né? Mas voltando, então eu comecei a procurar algo relacionado às artes, né? Porque eu já desenhava, entrei num curso de desenho aqui em Curitiba com o professor Adilson Oricaça, né? Ele era um dos grandes quadrinistas aqui de Curitiba. Pelo nome E fazia anime até. exatamente, era dentro disso, da área dos quadrinhos, Mangá. uhum, né, toda essa coisa ele dominava muito, assim, tem homenagens a ele na Gibiteca de Curitiba, aqui, Aham. enfim, uma das principais gibitecas do país aqui, que a gente tem em Curitiba, né, que é fantástico, e fala sobre ele, por uma grande honra que eu tenho, foi meu professor de desenho. Rogério, você manja aí do desenho, cara, por que você não faz uma faculdade aí relacionada na área das artes? Falei, poxa, mas olha, existe isso, professor? Não sabia que tem, né? Falei, olha, eu fiz, inclusive, né, a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né? Falei, eu te dou as dicas aí, que tem uma provinha prévia lá também para você fazer no vestibular, você vai conseguir, você manja bem. Então ele me passou as dicas e entrei na faculdade, né? E aí, ali era o quê? Licenciatura em desenho, ou seja, para te formar, para ser professor, né? Sim. E eu entrei assim meio às cegas, né? Falei, poxa, né? Depois que foi andando a coisa que eu falei, olha só, entrei num curso que é para ser professor, né? De artes, né? Mas será que é isso que eu quero mesmo? Então, olha só, né? Foi até meio no susto a coisa Sim. que eu fui sendo formado, né? Para ser um professor. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Um dos meus primeiros trabalhos dentro dessa área foi dentro de um estágio que eu fiz no Memorial de Curitiba, né, da Fundação Cultural de Curitiba. O memorial fica ali Aham. no Largo da Ordem, né? E ali eu fazia o atendimento às visitas guiadas de escolas, grupos agendados, né? Então, vinha à escola, queria visitar o espaço, que tem exposições de arte, enfim, tem, né, a história, a memória de Curitiba ali dentro daquele espaço. E também tinha um trajeto que a gente fazia no setor histórico, ou seja, a gente saía ali das ruínas de São Francisco, né, com as escolas, vinha explicando tudo, falando, né, enfim, de todo o aparato arquitetônico ali, das histórias contidas em várias épocas naqueles lugares. Descia ali até a Praça Garibaldi, onde tem o Cavalo Babão hoje Sim, ali, sim. né? Passava pelo memorial e terminava ali onde tem o bebedouro do Largo da Ordem, né? Que tem a Igreja da Ordem. Então era um roteiro que a gente fazia com as escolas. Puxa, aí não teve volta, né? Aí eu entendi que aquilo era a minha paixão, assim. Falei, poxa, eu quero trabalhar com isso, falar da história de Curitiba Aham. desse jeito aqui. E essa paixão surgiu quando, assim? Pois é, né? Eu sempre Essa cara de 19 anos, né? né, sabe, Mas. assim, né? Ela não foi tão antigamente. É. Pois é, você tem ideia, começar a revelar as idades aqui, né? Isso foi já em 2004. Olha só, já fazem 20 anos. É, Faz 20 2004. anos que eu fiz essa primeira visita guiada lá no Memorial de Curitiba. Né? Quase 20, né? 19 anos, né? Aham. E então, só que assim, o gosto pela história, né, é uma coisa que já vem desde Sim, sempre. sim. Né? Assim, na verdade, eu percebo assim, a gente vai perdendo o gosto pela história. Né? Eu digo isso às pessoas de uma maneira geral. Né? Ou você é instigado a continuar com esse gosto, ou você simplesmente perde mesmo. Né? Porque todo mundo gosta de uma boa história, né? Qualquer que seja ela. Nós assistimos filmes, lemos livros, ouvimos pessoas contando as suas histórias, né? Qualquer que seja, curta ou longa, né? Queremos acompanhar essas histórias, e isso nos fascina, né? Isso nos fascina, porque muitas vezes isso
nos inspira, ou às vezes também nos traz para outros mundos que não são os nossos, né? Ou faz o nosso imaginário ter uma nova dimensão a partir daquilo também, por causa da experiência daquela história que a gente ouve. Enfim, então nós sempre somos apaixonados por isso, né? E comigo não foi diferente, né? Eu tive essa paixão desde a da infância. Só que quando eu vim para Curitiba, e aí veio uma coisa interessante, né? Provavelmente, às vezes você até ia perguntar isso. Eu não sou de Curitiba, nem curitibano eu sou. Eu ia chegar nessa. Pois é, olha, eu falo da história de Curitiba, né? E, enfim, domino muito dessa história, não tudo. Enfim, pelo contrário, nossa, tem muita coisa que eu não faço ideia ainda, que eu preciso me aprofundar mais em pesquisas, etc. Mas isso tudo veio por um gosto a partir do momento que eu vim me mudar aqui para a cidade junto com a família, né? Isso foi lá em 1997, né? Quando, 26 anos atrás, quando meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e eu viemos lá do interior de São Paulo, né? Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Assis, né? Interior de São Paulo, sou pé vermelho, né? É só Assis ou Assis Chateaubriand? Assis, Assis, Assis Assis. Chateaubriand é aqui do Paraná Assis já, né? Chateaubriand, Paraná, Uhum. isso, não tô falando bobagem, né? Então, vindo de lá, né, nós viemos para cá, enfim, aquela coisa, tentar a vida, né? Meu pai queria ver um formato de trabalho diferente também. E aí o que aconteceu, né? A gente veio para cá, para Curitiba, eu fui morar lá na Rua Tefé, onde tem a Rua dos Calçados até hoje ali, né? E ali é um Bom Retiro, né? E aí a gente, nos primeiros 3, 4 meses que a gente estava morando aqui na cidade, né, você imagina, a gente sempre morando no interior, né? Vem para cidade grande, né? Já tem aquele impacto, né? Porque é bem, né, é mais para o sul do Brasil, a cidade fria. Nossa, lá em Assis, um calor da peste lá, né? Que a gente sofre aqui. Um Ou outro como clima. nós chamaríamos, calor do Jay. É o calor do Tchan, né? Para mais, né? Mais curitibano ainda, né? Então, aqui, poxa, a hora era uma outra coisa. Só que o que acontece, né? Até instigado pela família também, a gente começou a fazer muito turismo na própria cidade. Então a gente queria conhecer todos os parques, ir para Jardim Botânico, Bosque do Papa, ali o Parque Tingui, Uhum. o Parque Tanguá. Eu lembro de ter visitado o Parque Tanguá antes dele ser inaugurado ainda. Ele Nossa. estava ali, era a antiga pedreira, né, dos Gava, e ele mas já estava na construção de adaptação para ser o Parque Tanguá. Então, aí a gente começou a visitar esses lugares. Lembro que 3, 4 meses a gente já conhecia os principais pontos turísticos da cidade, né? E claro, isso tudo conhecendo, mas não só visualmente indo lá, mas para mim tinha uma coisa de também querer entender mais sobre aquele lugar, pesquisar um pouco mais, né? E por esse gosto de querer saber mais das coisas, eu comecei a ir muito, porque eu conheci a Biblioteca Pública do Paraná ali no centro, Sim, né? sim. E aí, nossa, descobri que ali tinha, né, um universo de informações, não só sobre Curitiba em si, mas, enfim, as disciplinas da faculdade, do colégio, né, que eu estava estudando na época, tudo. E aí foi nesse jeito que, enfim, por horas passando ali na biblioteca pública, eu fui conhecendo mais a cidade também, né? Então, isso só foi crescendo aos poucos, né? Aí, como eu disse, né, já tinha falado antes, essa coisa com o primeiro contato com visitas guiadas e com escolas, falando da história de Curitiba, que não que eu a conhecia tão a fundo, mas eu tive que pesquisar. Eu pesquisei muito na Casa da Memória, quando eu era estagiário Sim. ali do Memorial de Curitiba. Casa da Memória que tem, enfim, um acervo de fotografias, de documentos, livros sobre a história de Curitiba, né? Uma fonte riquíssima para a gente entender sobre a cidade também. Fiquei ali, aí pronto. Aí se apaixonou pelo. Aí o negócio foi. Eu não gosto muito do da biblioteca porque eu me perdia lá. Ela é Eu imensa. ia lá pra ler um quadrinho, passava 3 horas e pouco. Eu falei, meu Deus, já passou 3 horas e pouco. Porque como eu não tinha dinheiro pra comprar muito quadrinho, e dependia do meu pai voltar de viagem, meu pai, pra me agradar, ele trazia um quadrinho novo, né? Sim, é. Novo, entre aspas. Aham. Mas ele trazia um quadrinho. E Uhum.
trazia, sei lá, o Hulk 35. Aham. Só que daí, quando ele voltava de viagem, depois de muito tempo, ele trazia o Thor 29. Mas eu queria ver o Hulk 36. Aí tinha que ir lá, daí eu li uns 3, Ah, 4. olha só, Aí tá pra vendo? continuar a história. Olha. E eu sou totalmente nerd. E o mais legal é que meu pai, ele comprava quadrinho mais barato, né? Sim, Claro. sim, E mais os mais acessível, né? baratos da época Uhum, era Hulk, uhum. Thor, Homem de Ferro, porque eles eram os falidos da Marvel, né? Ah, é verdade, Anos é depois, verdade. a Disney Olha comprou, fez só. os filmes, eu só saí na vantagem. Poxa Sabia toda a vida. história. Que foram esses que eles conseguiram fazer. Claro. Homem-Aranha era caro, X-Men era Aham. caro, Sim, os outros eram caros. sim. E esse era o. Mas você vê, né? Olha, te instigou a ir até a biblioteca e usufruir da estrutura dela, e, Sim, né? sim. Enfim, né? Aí Já... esses tempos eu fui até, levei minha filha e fiquei vendo os animes lá. Olha que legal. É. Coleção de anime lá que tem. Sim, sim. Lá é muito, muito legal. Fantástico, não, lá é fantástico. Até hoje, nossa, uma vez por semana, pelo menos, desde quando eu vim pra cá, pra Curitiba, Você dá uma vou na passadinha lá. biblioteca pública. E tem uma pastelaria perto ali Então, também que é nossa, muito bom. é fantástico. Eu tava lá agora há pouco tempo. Nossa. Coincidente. E quando surgiu Curitiba, não a data, mas como surgiu Curitiba, quem Uhum, foram os primeiros a chegar? Porque a gente tem interior. uhum, Interior você vê bastante gente, como a gente fala aqui, os polacos. uhum, A gente é. vê muito polaco, Uhum, muito pessoas que falam caroça. Então, a maioria é uhum, ucraniana, uhum, alemão, alguns italianos também você vê bastante. uhum, Mas Curitiba, você, não sei se por ser capital, ouvir muita gente, você já vê uma mescla de gente. uhum, Você não consegue ver, tipo, a cultura de Curitiba. Claro, tem uhum, muita gente de olho claro, uhum, então você consegue entender que é sul do Brasil. uhum, Porém, é uma mistura enorme, né? uhum. Então, quem que foram os primeiros a chegar em Curitiba, assim? Quando que foi? Uhum. Pois é, Curitiba é muito cosmopolita É. mesmo, né? Ela já foi cosmopolita desde muito tempo, vamos dizer, desde o século XIX, no que diz sentido a essa mescla de povos que Uhum. tem aqui, né? Você bem ilustrou, né? Existe uma variedade de etnias vivendo aqui, que é muito grande. Nossa, dá para ver na feição das pessoas, né? E nos costumes, nessa cultura toda. É claro, Curitiba, né, ela surge ainda enquanto vila em 1693, né? Ou seja, lá no século XVII ainda, né? No final do século XVII. Na verdade, ela já até existia antes, Uhum. né? Ali por volta de 1650, mais ou menos, já se tem registro aí das expedições do Ébano Pereira, que subiu ali de Paranaguá para cá, né, com os faiscadores de ouro, né, Uhum. busca de ouro mesmo, né, para, enfim, ir atrás do metal tão precioso, né. E encontraram ouro aqui no Paraná, né, foi inclusive, dizem muitos historiadores, o primeiro lugar no Brasil a se encontrar ouro foi na região de Paranaguá. Né? E depois, sabendo que tinha ali, por exemplo, no rio Inhudiaquara, né, que a gente tem lá ali para a região de Morretes, tudo mais, que já havia ouro de aluvião ali naquela região, esses faiscadores de ouro entenderam, pô, você tem ouro rio abaixo, deve ter ouro rio acima, né? Sabendo também que os chamados campos de Quereitiba, né, como já haviam nos mapas da época assim denominado, era acima do nível do mar. Hoje a gente sabe bem, né? 935 metros acima do nível do mar, né? O Planalto Curitibano, né? Então pensaram, se tem ouro rio abaixo, deve ter ouro rio acima, então vamos subir, né, para procurar ouro lá para cima. Né? E vieram então até aqui, vindo por picadas, por trilhas indígenas, Tinha né, e Serra do tudo Mar na mais. época, né? Não E a existia. Serra do Mar, É, né, que, meu Deus, tinha que ser, né, transposta toda, né, no facão ali, né, esses desbravadores mesmo. Né. Quem veio, foram esses chamados vicentinos, né, que eram uhum, ali os paulistas da capitania de São Vicente, que é São Paulo hoje. Né. uhum. Então vieram para cá e encontraram ouro ali às margens do rio Atuba, bem na região onde fica hoje o Bairro Alto. Né? O Bairro Alto, um trecho também do bairro Atuba, né? Hoje em dia você E, acha pedra lá, mas não é, é dessas, né? exatamente, né? É umas outras pedras aí que os Pois é, caras né? vendem aí. Sabe, Uns pó tem branco tudo quanto é também. tipo de pedra pra lá. É, Né? Não só lá, né? é, Antes fosse só lá, né? Quando tinha infestado disso, né? Qualquer região da cidade. é. Mas pois é, mas essa pedra preciosa, né, o ouro, eles encontraram ali nas margens do Atuba e se estabeleceram ali na primeira vilinha, como foi chamado, né? A primeira vilinha
onde trouxeram inclusive uma pequena imagem de Nossa Senhora da Luz. Era uma devoção já trazida pelos portugueses também, a Nossa Senhora, né, a tradição católica, onde colocaram ali, né? E ali ficaram por um bom tempo, né? Então, a partir disso, né, eles... já estou aqui fazendo um resumão aí Sim, 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 sim. dessa origem, Essa, né, das origens, de maneira muito Não, é breve, melhor muito fazer resumo, básica, porque né? tudo que eu for perguntar, se explicado, eles vão ficar 5 horas aqui Nossa, de exatamente. podcast. É podcast para, Pô, nossa, para um curso, é, Telecurso né? 2000, É curso 2000 de 6 horas da anos. manhã. Lá. Então eles fazem o quê? Eles dali dessa região do Atuba, tem até algumas histórias, os chamados mitos fundadores de Curitiba, né, que falam assim, uma dessas histórias, que é o milagre da imagem de Nossa Senhora, que diz que essa imagem ela ficava virada todos os dias, né, com o olhar todos os dias voltada para o lugar onde é hoje a Praça Tiradentes, né, que os portugueses rezavam muito para ela ali, porque diziam aí que já estavam passando dificuldades por lá, tinha encontrado ouro, mas em pouca quantidade, Sim. estava difícil a situação ali na vilinha, né? Então tem essa história e outra somada, uma lenda. Tem gente que vem falar para mim, essa história é uma coisa que o historiador Romário Martins trouxe, não tem nada a ver. Bom, olha, eu nunca ouvi falar que isso não fosse considerado como lenda. É uma lenda, né? Lenda é lenda. Né? Se a gente for explicar aqui o que significa uma lenda, é algo que não está necessariamente dentro do campo, né, do real, né? Mas essa lenda diz que o cacique Tindiquera, da tribo Tingui, havia ajudado os portugueses, né, a virem até essa região onde é hoje a Praça Tiradentes e ali se estabelecerem, né, dizendo que ali então havia muito pinhão, né? Uma das possíveis traduções ali, né, do que se teria dito o cacique havia falado Taqui Keva Curit Ibá, né? Ou algo semelhante. A pronúncia eu não tenho bem certeza se é essa, mas de qualquer maneira seria dizendo que aqui tem muito pinhão, muitos pinheirais, né? Ou seja, tem fartura de alimento, né? Vocês não vão passar fome, né? Tem outros também que dizem que talvez a palavra também Curitiba, né, não seria aqui muito pinhão, mas aqui tem muitos porcos, catetos, sabe? Porco do mato, que também é alimento, né? Então há estudiosos que defendem essa teoria também. É interessante ver que há variedade sempre de teorias, Eu né? acredito que o cacique oficial aí chegou lá e falou, ó, aqui você vai se alimentar de pinhão, tem porco aqui, ó, a rodo, tem uma moita pra você cagar, tem Tá tudo que você tranquilo, precisa aqui. tá tudo aqui. Fica à vontade que Fica à aqui, vontade. né, aqui vocês não vão passar necessidade. Ele deve ter dito algo assim, mas Por aí, né? Mas aí, assim, só né, completando ali o que você até tinha sinalizado, essa questão da variedade de povos vem, por exemplo, olha aí, ó, a gente já começa, né? Os índios vivendo aqui, né? Enfim, as tribos todas, os tinguis, por exemplo. Depois, né, os portugueses, depois nós vamos ter os espanhóis, aí já no século XIX, a imigração, aí você disse, né? Poloneses, alemães, italianos, japoneses, os árabes. Olha, e aí, né, uma variedade imensa de etnias que vêm para cá e fazem essa cidade que a gente tem hoje, né, da mais variada forma, tanto de feições, né, de estética, né, de cores de pele, né, quanto também lógico, né? Os negros também, que sim. também foram Um escravizados, dos lógico. primeiros Infelizmente, chegaram uma aqui, né? mancha na história. Tanto o índio quanto os negros foram os primeiros. Né? Exatamente. Eu tenho, né, também. Minha avó era bugra, né? Mistura A minha avó também era de índio com negro, né? Enfim, então isso tudo faz parte da nossa história brasileira, né? Mas então a gente tem isso tudo misturado aqui na cidade de Curitiba e muito pungente até hoje, né? Não tem como negar, né? Tem como negar.
Até brinco, esses dias eu vi duas pessoas discutindo, não, porque minha árvore eu fiz e tenho da Uhum, França, da Espanha, uhum, então para eu conseguir passaporte para lá é mais fácil. uhum. Aí eu olhei e falei, cara, se eu fizer o passaporte, mas posso ir para Amazônia ou para África. Mais que isso eu não consigo. Mas que... Se Meus, for nessa lógica, minha né? família, a maioria da África ou da Amazônia. Não saio daí. Eu não tenho Exatamente. italiano, eu não tenho É, essa essa coisa gama toda, né? de família aí, não. Mas. E você falou dos árabes, eles chegaram, eles ficaram mais ali da região do Macaxerí, né? Na verdade, assim, uma grande quantidade se estabeleceu mesmo na região central Uhum, ali, né? Tanto que a gente tem até hoje essa tradição dos comércios, né? sim. Árabes, judeus, né? Que predominam em grande parte ali, né? Tem até aquela famosa Guerra do Pente, já ouviu falar da Não, Guerra do qual que é Pente? essa? Ah, eu posso contar aqui de Claro. maneira breve? Bom, isso aconteceu lá em 1959, né, onde um soldado, né, ele chegou numa loja enfim, de um imigrante sírio, né, ou melhor, libanês, ali na Tiradentes. Né, ficava ali onde mais ou menos hoje fica ali na esquina com a Monsenhor Celso, ele ficava ali a lojinha dele. Pediu um pente, né? Pediu um pente e, né, depois a nota fiscal. Né? Há versões falando dessa história, que o árabe ali quis dar a nota fiscal, mas o cliente acabou provocando ele, xingando ele por alguma desavença ali. Outros falam que o, o cliente pediu, né, a nota fiscal e o imigrante árabe não quis ceder essa nota. O fato é que houve uma briga ali, né? O imigrante acabou enxotando o soldado ali da loja dele aos socos e pontapés, acabou quebrando uma perna dele, teve uma situação toda assim. A população que estava passando ali naquela região ficou pé da vida, olhando aquilo, o que, que fizeram? Começaram a quebrar a loja desse imigrante árabe, né? E, enfim, detonaram a loja do homem. Né? Só que não só a loja dele, né? Lojas ao Todos em redor volta. também. Né? Dizem aí os historiadores também, alguns pesquisadores mais a fundo dessa situação, que havia gritos de xenofobia mesmo, né? Contra a comunidade árabe. Alguns falavam que eles queriam dominar ali o centro e tinha essa coisa toda. Bom, o fato é que assim, eles foram quebrando tudo quanto é tipo de loja, né? Não só deles. E aí ficavam nesse grito da ofensa de chamá-los também de turcos, né? Porque não eram turcos, né? Não, eram sírios, né? Ou haviam uns imigrantes libaneses também, né? Então, mas tem essa generalização, né? Que até hoje, de falar o turco, né? Então, ficava, é turco, o turco, quebra a loja do turco. Né? Esse quebra-quebra, para resumir a história, levou 3 dias, né, incessantes. Assim, ela Nossa. diminuía em certos momentos, né, mas depois aumentava. A polícia de Curitiba não conseguiu dar conta. Foi chamado o exército, colocado o exército na rua, com tanques de guerra, com blindados e tudo mais. Inclusive há fotos nos jornais da época relatando isso. Houveram algumas mortes, muita gente ferida, um monte de gente presa também, até que cessou essa chamada Guerra do Pente. Né? Então falam assim que, claro, não foi só por causa do Pente, mas talvez teria relação com essa insatisfação contra a comunidade árabe. Dizem também, o governo da época tinha problemas, parece que o povo estava ali, sabe, com aquela coisa entalada Sacudo ali já. também, sabe aquela coisa Sim. ficou no quebra-quebra, né? Então, é uma coisa a ser analisada, mas olha a situação, né? Olha o Sim, que por aconteceu, né? causa de um pente. Por causa do peixe, né? O do Bacaxeri ali se chama Bacaxeri por causa da vaca Xerri, né? Uhum. Tem algo assim, né? É uma das versões mais difundidas Né, ali, né? o A, vaca Xerri. a vaca Cherry, que ali na verdade foi colonizado pelos argelinos, né? Argelinos. Os Tanto argelinos, né? que, só um parênteses, Uhum. tem um jogador, Slimani, Aham. do Aham. Curitiba, Aham. que ele é argelino, né? Ah, sim, E ele sim. não foi recebido no aeroporto
do São José, Ah, e sim no Bacaxiri, é? Olha por causa só. dessa história dos Olha só, então não argelinos sabia. em Curitiba. Interessante, olha só, interessante, interessante, muito bom. Muito bom. É, pois é, né? E o Bacaxiri, então, ele foi tendo, né, Alguns falam dessa nominação esse nome ter origem indígena também, mas uma das versões mais difundidas é que havia, né, um argelino ali que tinha uma vaca, né? E ele falava, né, o nome dela o tempo todo, a vaca Xerri, né? Uhum. A vaca Xerri, a minha vaca Xerri, e foi ficando, ficando, até que Até o que nome, virou né? Bacaxiri. Exatamente, né? Então, né, se é lenda, ou se tá nos fatos, é mais uma história que é, no mínimo, curiosa, né? E aquela história que em Curitiba tem umas galerias por baixo, que Uhum, fizeram, não acredito que não seja na época da guerra, pra fugir, alguma uhum, coisa assim. uhum. Tem isso, não tem? Tem e não tem, Se você perguntar pro Marco Juliano, quem não Ah, conhece, é o cara do historiador do Piratas do Miro, logo ele vai voltar aqui, ele já uhum. veio uma vez. O Piratas do Miro escondeu até Sim, o ouro por exatamente. lá e tal. Não, exatamente. Poxa, o Marco Juliano foi Bock, inclusive, um abraço para ele aí, que é um excelente pesquisador, né? Traz É. muito a pesquisa sobre o Pirata Zulmiro, que é incrível o que ele tem feito, né? Vale a pena ver o documentário dele, tem no YouTube, Tem no tudo YouTube. disponível, né? Marco Juliano Offenbock. Colocou o nome dele, ou Pirata Zulmiro, no Google ou Colocou o no Piratas do YouTube, Miro. vai dar ele ali, É. então é fácil de Piratas do Miro, quem encontrar. não sabe, foi o pirata curitibano. É um Exatamente. pirata curitibano, Uhum. é o primeiro pirata do Brasil e tal. Uhum. Ele pode até mudar a história de Curitiba, Uhum. porque se comprovar, ele foi o primeiro estrangeiro a chegar no Brasil. Olha, Em Curitiba. em Então é Curitiba, tipo 3 anos nesse. antes do primeiro. E até essa questão dele ser um dos principais piratas da história da Sim, pirataria mundial, sim, né? sim, Segundo a pesquisa do Marco Juliano, que tem trazido sim. fatos para Fatos, exatamente. para essa história, que até então, há pouco tempo, era só uma lenda que era contada para as crianças, Aham. até, né? Do Só que ele pirata que vivia ali no Vista É Alegre, muito que legal a história. escondia É tesouro muito aí legal a por história. Curitiba. Pois é, e aí que vem, né? Até dentro dessa história que tinha muito caráter lendário, que esse pirata teria escondido tesouros em galerias subterrâneas, em túneis, né? Eu já vi até uma versão da história dizendo assim que o pirata Zulmiro, que morava aqui no Vista Alegre, ele saía de Curitiba e ia até para Paranaguá, né? Depois ele voltava para cá e ninguém tinha visto que saída oficial da cidade ele teria passado. Então, assim, já começaram, ele passou pelos túneis que ele conhece, né? Ele tava um túnel que talvez ia até Paranaguá. Aí o cara é Eu falei, bom. não, é um cara bom, né? Aí o cara é bom. Conhecer um túnel desse Só do tamanho, né? facão da Serra do Mar até Curitiba, Paranaguá já é foda. Imagina o Imagina, cara construir um túnel. fazer um túnel, vai, né? Aí o cara. Então você vê, né? As lendas, né? O povo conta e não tem fim, né? E aí vem essa coisa há sim em Curitiba muitos abrigos antiaéreos. Isso existe, isso é fato. Que afloraram principalmente no período da Segunda Guerra, né? Então há, por exemplo, há casas de judeus, inclusive, em Curitiba, que têm bunkers, né? Ali na estrutura toda perfeita, Mas foi por feita causa da guerra, da Segunda Guerra ou não? Foi principalmente, antes. sim, por causa da Segunda Guerra e a Ah, perseguição aos sim, judeus sim, sim. após a Segunda Guerra, né? Há famílias, inclusive, que eu já ouvi dizendo que relatam ter, ainda hoje, mas não são conhecidos publicamente, túneis que ligam casas, que eram casas de judeus, né? Então ligavam um túnel Hum. a uma casa a outra para possíveis necessidades de fuga, por exemplo, né? Então existem, né? Eles existem ainda, né? Além, enfim, né, de galerias subterrâneas, tem também construções como a que existe no Bosque Gutierrez, ali que tem também relação com essa história do Pirata Zulmiro, enfim, há tantas histórias nesse formato, mas muitas mesmo são lendárias, Ah, inclusive até assim lendas relacionadas a túneis, por exemplo, já me perguntam sempre pelo Instagram, esses possíveis túneis que existiriam
ligando as igrejas do centro histórico. Isso é fato ou não? Né? Olha, nunca foi descoberto nada de que isso seja real. Nunca foi mostrado nada factual em relação a isso. Mas, igreja do centro histórico, quando eu falo, é catedral, igreja da Ordem, igreja do Rosário, e lá em cima as ruínas de São Francisco, que era para ser uma igreja lá também, né? Uhum. Então, sabe, fala-se muito disso, mas está muito mais nos caráteres lendários, né? E aí essa coisa com os tesouros que são escondidos, né? Dizem que ali nas ruínas de São Francisco muitos tesouros foram escondidos ali também, que o próprio Pirata Zumiro talvez teria escondido parte do seu tesouro saqueado ali naquela região. Isso se aflorou ainda mais quando foi descoberto nos anos 40, numa obra que a prefeitura estava fazendo ali na região das ruínas de São Francisco, ali da Praça João Cândido, né? Fizeram uma obra ali e descobriram mesmo, os trabalhadores da prefeitura descobriram um pote enfim, com ouro, com moedas mesmo ali, né? E aí pronto, aí já se falou que era o tesouro do pirata, viu como tinha, a lenda existe, né? E aí pronto, né? Aí as coisas ficam, Explorou cada né, vez mais. nessa coisa Então toda. isso é parte lenda e parte verdade. Exatamente. Uma coisa que é lenda, que é certeza, é o metrô de Curitiba. Essa, Esse é essa lenda mesmo. aí, Isso né? aí não Exatamente. existe. E o fim da linha verde Fim também da linha é verde mais já uma tá virando lenda uma lenda. bastante E a difundida. ponte Guaratuba, Paranaguá também. Essa também é Que mais. foi embargada essa Também semana. Tá O vendo? governador tá lutando para liberar, mas pelo jeito. Tá vendo? E, É, e a gente que vai ficando nela. mas enfim. Ai, gente. Esses são lendas. E os parques que são famosos em Curitiba? Que Uhum. a parte de Curitiba que é mais visitada são os parques, né? Pois é, pois é. Os parques, eles têm uma coisa muito interessante, assim, que aqui em Curitiba, grande parte desses parques, eles foram feitos para servir, para drenar a água da chuva, né? Drenar ou também represá-las, né? Hum. Quando de chuvas muito intensas. O Barigui é assim, tanto que Até hoje ali até hoje, acontece né? isso, né? A gente vê lá, houveram aí, né, teve agora recentemente obras ali, né, numa parte do Parque Barigui e cada vez que dá um chuvão grande alaga tudo aquilo ali. Mas essa era a ideia. Essa é a ideia, é proposital para realmente a água ficar ali, não ir, né, para os bairros, para as residências, enfim, os locais ali onde há residência, né, imóveis, etc, para ficar mesmo represada ali até a água Uhum. baixar novamente, né? Isso acontece e também, por exemplo, o passeio público, né? O passeio público é um parque também. Aliás, é o parque mais antigo da cidade de Curitiba, né? Sim, Ele é sim. de 1886, olha só, né? No final do século XIX já o passeio público já existia. E ele também era um grande banhado ali, uma região, né, com um banhado imenso, né? Então aí foi drenado toda a água que passa por ali, feito todo um trabalho de anivelamento do terreno, né? Isso também com o Jardim Botânico, por exemplo. O Jardim Botânico, no caso, foi a chácara, né, do antigo Barão de Capanema, né? Olha só, o Barão de Capanema, que dá nome ali ao bairro Capanema, né, Sim. inclusive, né? Um personagem precisa ser mais estudado em Curitiba e mais conhecido, o Barão de Capanema. Ele tinha a chácara dele ali, a primeira estação meteorológica de Curitiba foi dentro da chácara dele, né? E ali hoje a gente tem, né, a estufa, enfim, né, toda coisa. Sim, sim. Então tem esse caráter, vamos dizer assim, que contribui, né, com os fenômenos naturais, como a chuva, por exemplo, né? E ao mesmo tempo tem muitos dos parques que trazem de novo aquilo que você estava falando, né? A memória desses povos diversos que compõem a nossa história. A gente tem o Bosque do Papa, que é o bosque polonês, né? Uhum. Bosque João Paulo II, né? O nome oficial. Tem o Bosque Alemão, né? Que traz a memória dos imigrantes alemães. Tem a própria Praça do Japão, por exemplo, né? Não é um parque, mas dá essa ideia de memória à comunidade japonesa. Ali no Parque Tingui tem ali o Memorial Ucraniano, né, Uhum. também, que é uma Uhum. réplica ali da igreja que tem ali em Malé, né,
essa igreja de madeira que existe ali, é um memorial ali dentro também. Então tem muito disso ilustrado nesses parques aqui em Curitiba. Para o turista é muito interessante, não só eu falo turista de fora e o turista curitibano, É. né? Que a gente vê isso tudo, essa cultura toda sendo mostrada ali. Né? Mas um negócio interessante de falar, que Curitiba não é resumida em parques. Em Né? shopping também. É, tem o shopping. Curitibano é shopping, é parque. Shopping é parque, né? Mas isso é interessante sempre pontuar, assim, porque às vezes fica essa coisa, e tal, né, os parques, capivara, tomou-se a capivara como um símbolo de Curitiba. Eu sou meio assim pra isso, assim, mas tudo bem, né? No caráter de jocoso ali ainda vai, né? Mas, enfim, tem muito mais. A própria erva mate, por exemplo, que se desassocia do Paraná para colocar mais para os gaúchos do Rio Grande do Sul, né, do que aqui para o Paraná. Isso é um crime que se faz. Sendo que a erva mate, Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil até hoje. Né? O maior produtor de erva mate do mundo foi o Barão do Cerro Azul, né, que morava ali na Presidente Carlos Cavalcante, né, ali no solar do Ah, Barão. ele foi Né. um dos primeiros ou era o maior Não produtor? foi um dos primeiros, mas foi o maior. Né? Uhum. O engenho dele, que era o engenho Tibagi, que ficava ali na pracinha do Batel, sabe? Né? A pracinha do Batel, aquela, né, Uhum. aquela bifurcação que tem ali. Ali era o engenho Tibagi. Né? Depois junto o engenho Iguaçu também, que pertencia a ele, era o mais moderno, né, em tecnologia para produção de erva mate do mundo. Né? E, enfim, toda a vida do Barão do Cerro Azul, por exemplo, ligada à erva mate, nossa, daria pra gente aqui um episódio para falar só sobre isso e faltaria ainda. Né? Então, e não só ele, né? Tantos barões da erva mate, produtores, né? Costuma ser falado com esse nome, né? O barão, né? Que são Uhum. esses títulos nobiliárquicos trazidos a eles, né? Dados a eles pela própria coroa, muitas vezes, coroa brasileira, né? Só que, enfim, a gente acaba esquecendo isso tudo. Poxa, Comendador Macedo, né? Os Fontana, família Miró. Né? Agora há pouco mesmo eu estava ali na Comendador Araújo, que tem ali o Palacete Miró, né? Que fica ali atrás do shopping ali, né? E tem na esquina, né? E tá até para alugar Uhum. né? Na esquina com a Presidente Toné, né? A Governadora Araújo com a Presidente Toné, um prédio histórico antigo ali, né? Que foi do Ascânio Miró, um grande rebateiro aqui de Curitiba, né? Enfim, tantos e tantos que formaram a cidade, né, em muitos aspectos, né, tudo que a gente tem hoje relacionado ao urbanismo da cidade, em vários aspectos, à cultura dela mesma, né, ao seu progresso econômico, né, no século XIX, se deve ao ouro verde que a gente tem, que é a erva mate. Né? Então, olha só que é algo mais paranense curitibano que isso aqui. Que é Né? a própria erva. É, Então, Curitiba, lá nos primórdios, ela era como os antigos falaram, era tudo mato. tudo mato. Então, aqui a Uhum, gente era muito produtor, então, era muito uhum, rural, então, uhum, na época. E quem vinha uhum, fazer esses partes rurais eram mais os paulistas? uhum. Ó, na verdade, assim, muitos dos bandeirantes passaram por aqui também, mas a gente deve muito ao tropeirismo. O tropeirismo, que foi um dos chamados ciclos econômicos do Paraná, né, que fez muitas cidades do Paraná, fez Curitiba também. Uhum. Isso geralmente é deixado de lado também, é dado pouca importância a isso. Né? O tropeirismo, ele, que era o quê, né? Para quem não conhece, enfim, basicamente foram descobertas as minas do estado de Minas Gerais hoje, né? As minas de ouro lá, e muita necessidade de, enfim, de mulas, alimento também, né? De carne, o charque, por exemplo, né? Que era produzido em grande quantidade na região do Rio Grande do Sul, né? Então, para levar isso tudo até lá, né? Também gado, enfim, para alimentar esse povo todo que estava trabalhando nas Minas Gerais, né, era necessário então que tropas, né, pessoas levando essas tropas, moares, por exemplo, né, por um caminho longo, até lá, né, tivessem esse ímpeto, né, e levando essas mercadorias todas para alimentar aquela região.
Então aí surgiram esses tropeiros, né? Isso foi lá no século XVIII, né? Depois, no século XIX, continuou se dando isso, né? E Curitiba se fez, inclusive, por causa muito desse tropeirismo do século XIX. E bairros todos aqui de Curitiba, se a gente tem assim, ó, o bairro Portão, Fazendinha, Boqueirão, onde ficava a Fazenda Boqueirão. Fazendinha, o nome mesmo já diz, né? Sítio Cercado, né? Uma grande fazenda ali também. Né? Fazenda Rio Grande, já região metropolitana. Né? Olha só, tudo, isso para falar de alguns só, né? Tudo regiões onde os tropeiros que passavam aqui por Curitiba se estabeleciam, né? Se criavam fazendas para o descanso desses animais também, né? E da pousada a, a, aos tropeiros, né? E alimento, enfim, eles tomarem fôlego para seguir viagem. Né? Enfim, olha só, né? Olha o tanto que se formou da cidade em relação a esses né, desbravadores que a gente tem aí no Brasil. Então, essas atividades também relacionadas à pecuária, por exemplo, né, que nem você estava Uhum. falando, né, questões mais rurais, por exemplo, muito se deve a essa atividade Sim. econômica, né? E é esses barões, né, que conseguiram trazer tudo isso. Uhum, também, né? É, não entrando nessa, porque brincando, a gente tá quase uma hora conversando aqui. Nossa, meu. E eu tenho muita dúvida. Então, eu acho que vamos ter que fazer outro podcast É. junto, porque não vai dar. Eu tenho dúvida daqui, das regiões metropolitanas. Aham. Mas pra você ver como eu gosto de história, Uhum. além da história fora de Curitiba, que eu gosto Uhum. muito, filmes históricos eu adoro assistir. Hum. É, quando eu vou pra. Olha que retardado. Quando eu vou pra praia Aham. e eu tô na Serra do Mar Aham. andando, Aham. eu paro e fico pensando, cara, como é que construíram essa estrada, velho? Poxa vida. Tipo, Mas isso. como é que eles construíram você? Quem que não pensa isso? Me diga, quem que não passa por lá e não pensa Como é que os isso? caras construíram uma É. estrada daqui até lá? Uhum. Tipo, Imagina. pessoal, vamos fazer a estrada, vai virar Quem aqui, foi o vai virar. primeiro que veio aqui abrindo essa estrada Exatamente, é aqui isso que que não eu penso, existia? cara. Como é que fizeram a primeira? Né? Que nem tem, por exemplo, a própria estrada da Graciosa, né? Uhum, Que tem ao lado outros caminhos, né? O caminho do Itupava, que hoje os montanhistas passam, né? Eu já fiz o caminho umas 2 vezes já. uhum. Poxa, isso tudo foi aberto pelos índios, né? Depois foram sendo modificados em alguns trajetos, outros usados reaproveitados também, enfim, mas teve alguém que passou lá primeiro, né? E quem que chegou a fazer a estrada? Tem o nome do cara, né? Olha, assim, depende da Do. estrada, né? Aham. Depende dos caminhos. Pra você ter ideia, ó, vou falar desse caminho do Viamão, que é o mais antigo ainda, hein? Esse caminho do Viamão, que vinha lá da cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, para que esses tropeiros subissem até a região de Sorocaba, São Paulo, né? Era um dos caminhos dos tropeiros. Haviam outros caminhos ramificados também, não era o único, mas esse era um dos principais, assim, até hoje um dos mais conhecidos. Um dos financiadores, vamos dizer assim, para se fazer esse caminho do Viamão, foi um reinol que vivia aqui em Curitiba, que era o Coronel Mota. Né? O Coronel Mota, ele inclusive foi um dos, vamos dizer assim, administradores da primeira construção da Igreja da Ordem. A Igreja Uhum. da Ordem que dá o nome ao Largo da Ordem, né? Que tem ali na frente o Bebedouro do Largo da Ordem. A Igreja da Ordem é a mais antiga de Curitiba, ela é de 1737, nunca precisou ser demolida. Né? Nossa. Você vê, né? Olha só, né? Quase 300 anos daqui a pouco ela faz aí. Né? E ele foi um dos que construiu, né, a primeira Igreja da Ordem, e depois também ele fez, né, participou de empreitadas, né, nessa construção do caminho do Viamão. Né? Então, isso para falar de um, né? Mas haviam outros tantos também que depois foram, né, fazendo estradas que ligavam as Acho que mais o variadas. engenheiro Rebouças foi importante também, Ah, né? sim, né? Se falar dos engenheiros Rebouças, Aham. né? Que são dois engenheiros, né? São Até o dois. nome da rua, né? É. No plural, né? Engenheiros Rebouças. Tem gente que, né? Porque era o André Rebouças, né? E o Antônio Rebouças, né? E o que eles ajudaram a elaborar, né? Principalmente o André Rebouças, os dois, na verdade, em certos aspectos, foi a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, né? Que é Uhum. outra estrada também, né? Só que uma estrada de ferro, né? Que é o nosso orgulho aí Sim. do Paraná, né? Que
trouxe todo esse progresso também para Curitiba por causa dos viajantes que vinham, as mercadorias que vinham ou saíam daqui da região também, lá para o Porto de Paranaguá, né? Então, poxa, você imagina, né? Construída essa estrada de ferro, singrando a Serra do Mar também, né? Com toda a dificuldade da época. 1884 foi a inauguração dela com a primeira viagem feita pela própria Princesa Isabel, né? Junto com o Conde D, né? Seu esposo e os seus 3 filhos. Né? Depois ela foi oficialmente inaugurada em 1885, né? Junto com a estação ferroviária, que tem até hoje ali, que hoje é o shopping, né? Sim. E aí foi... Onde é a estação, né? Hoje é Shopping Estação, exatamente. Aí depois foi pensado, né, toda a região e a Barão do Rio Branco. Esses dias eu até estava fazendo uma aula passeio por ali também, né? Depois até vou falar um pouquinho sobre isso também. Essa aula passeio, onde eu falei da Barão do Rio Branco e a sua importância, né, para ligar a estação ferroviária até essa região onde a gente tem a Praça Tiradentes hoje. Né? Ali era o centro cívico da época. Ali ficava o Palácio do Governo, né? Ali ficou por um tempo a Assembleia Legislativa, que é o Palácio Rio Branco, que hoje é a Câmara dos Vereadores. Né? A garagem de bondes ficou ali, bem na frente da Câmara de Vereadores hoje, né, o Palácio Rio Branco, tem um estacionamento que pertence à própria prefeitura. Se você olhar para o chão do estacionamento, tem uns trilhos ali. Né? Eram os trilhos dos bondes, né? Porque ali era a garagem de bondes. Primeiro os bondes de mula, de Curitiba, que começaram a circular aqui em 1887, e depois os bondes elétricos já, né? Isso em 1912, né? Então, toda a Barão do Rio Branco, se você vê os postes, percebam, quem andar pela Barão do Rio Branco, perceba lá os postes de iluminação que tem ali. São postes exclusivos da cidade de Curitiba, históricos, né, que você não encontra em outras regiões ali do centro. Né? São postes lindíssimos, de ferro, que estão lá até hoje, né, mostrando, né, a imponência que foi a Barão do Rio Branco, uma das principais ruas da cidade de Curitiba para a época. Né? Então... Esse que a gente fala de Paranaguá, Curitiba, é onde faz o passeio, né? De trem, e Sim, tudo, né? exatamente, exatamente. Eu só sinto pena porque se você for ver Estados Unidos, na Europa, Uhum. ainda se usa muito trem para fazer transporte de cargas. No dia a dia, né? Eu não entendo porque no Brasil O eles não Brasil investem nessa precisava mais. parte, né? Brasil Você precisava. consegue desafogar as estradas, consegue Uhum. evitar muitos acidentes, porque Uhum. eu tive amigo caminhoneiro, o cara tem que entregar em 2 dias um negócio uma viagem que ele faria em Aquela 3 coisa. normalmente. Então, geralmente, cara, tem que tomar rebite, tem que... Então, evitaria muito acidente também, se você... Uhum, uhum. Mas, Não, exatamente. Nossa, é um problema que a gente tem. É usado ainda para carga, né? O uhum. que a gente tem Mas aqui, muito pouco, né? só que, né, em Perto do... relação ao que poderia ser utilizado, né, no Brasil todo, é pouco, né? É É, pouquíssimo. onde eu moro no Guabirutuba. Aham. É, depois de, claro, umas 15 obras na rua ali, Uhum, passado, piche e tudo, uhum, sumiu. Mas uhum. dava pra ver uma marca de linha de trem cortando Olha só, tá vendo? naquela Tá região. vendo só? Tá vendo? E lá perto de casa dá pra ouvir de manhã cedo o trem, Aham, se escuta o trem, aham, e meia-noite e pouco eu escuto uma baleia. Tem um avião que passa aham. meia-noite e pouco, parece uma baleia. Eu não sei se ele freia, o que que é, faz um... Olha. Tudo. Aí eu fui Parece o pesquisar. canto de uma. Aí eu pensei, cara, Que será que coisa só aí. eu escuto Aham, isso? aham. Fui pesquisar na internet e descobri que é o avião da Azul que faz esse barulho. Ele especificamente tem isso. É Olha ele que faz esse só. barulho de baleia. E Olha muita só. gente já pesquisa Aham, sobre isso, daí tava aham. lá. Aí é quando ele baixa pra poder já Alguma descer. manobra lá que ele faz e Aí esse aí. barulho faz o barulho de... Aham, aham. parece uma orca, assim. Olha Aí eu só. descobri, agora lá de casa dá pra escutar uma baleia e dá Ó, pra escutar o falei. trem. Pronto, E é valeu. meia-noite e pouco esse avião. Olha só, tem um horário, né? Tem. Eu só durmo se eu escutar baleia, senão eu Não, nem durmo. senão não dorme direito. Não tem Não, aí porquê. E nossa histórica federal A Universidade foi a Federal. primeira. Uhum. A Universidade do Mate, inclusive, também tem até, Ah, é? tem até né, uma obra literária que fala bastante sobre isso, né, pesquisadores que falam sobre isso, que ela tem muito relação, né, com, por exemplo, o próprio Vitor Ferreira do Amaral, né, ela teve essa criação em 1912, né,
Enfim, ali onde nós temos hoje o seu prédio histórico, né, na Praça Santos Andrade, né? Antes ainda, a primeira sede dela foi aqui na Comendador Araújo também, ali onde tem o Shopping Ômara hoje, né? A primeira sede dela foi ali, né? Depois eles se mudaram, né, pro edifício novo, né, que é o histórico que a gente tem hoje também. Mas ela surgiu muito também por causa dos recursos, enfim, da pujança toda que a erva mate proporcionou, né, por causa do seu ciclo econômico. Então, se estudar mais a fundo isso, um pouco, nem tão a fundo, já vai se entender esses meandros que formam a universidade, uma das primeiras do Brasil, né, federais, depois ela foi federalizada. Aliás, antes dela ser federalizada, nos anos 50, ela tinha outra arquitetura, né? A arquitetura que tem ali no prédio histórico hoje, ela foi, vamos dizer assim, modificada, né, já depois dos anos 50, e antes havia uma cúpula até, né, em cima. Se alguém pesquisa, enfim, fotografias históricas, né? Eu geralmente nas minhas redes sociais eu gosto muito de trabalhar com imagens, né, mostrando pro pessoal, porque o pessoal adora uma foto velha, sabe? Eu falo ali, eu até brinco ali, hoje é dia de foto velha, vamos lá, fala aí o que vocês querem ver. Às vezes eu solto umas caixinhas de perguntas assim, fala o nome de uma rua aí que eu mostro uma foto velha aqui. Nossa, chove, aí eu vou lá e vou mostrando, né? E assim, de todo o período histórico, né? Desde, sei lá, século XIX até agora as mais recentes, anos 80, anos 90, assim, né? Que já é histórico pra gente, né? A gente sabe, Eu já não acho, eu já não acho tão histórico. Eu acho que é uma coisa bem conservada ainda na minha memória. Não, isso é super acho que exagero tudo de falar isso. Não é tanto assim, né? Acho que é melhor deixar pra antes dos anos 50. Isso é histórico. Agora isso aí isso é retrô. Máximo retrô. Retrô, isso. Máximo retrô. E ela foi a primeira universidade do Brasil mesmo? Exatamente, né? Ela teve esse caráter, né? O que trouxe a Curitiba e ao Paraná uma importância imensa por causa disso, né? Tanto no aspecto intelectual, no aspecto de formação pessoal também, né? De pesquisa científica. Então, isso tudo trouxe pra gente, olha, e até hoje, né? Até hoje há isso aqui pra gente com orgulho, né? Por causa dessa bandeira levantada, né? Por esses pioneiros lá naquele período. Né? E já te pergunto um negócio, mas só vou dizer como que é a minha parte histórica. Eu lembro, porque eu andava nessa parte. Primeiro, para andar em Curitiba, sair do nosso bairro, a gente ia pra cidade. Ia pra cidade. Isso. A gente vai pra cidade. Vamos pra cidade hoje, pessoal. Meu caminho pra ir pra cidade era na Rua Barbosa. Rua Barbosa não existia aquele meio. Tudo que tava lá dentro era lá de fora. Era um monte de... Acho que talvez você tenha chego nessa época, né? Ou quando estavam construindo já a Rua Cidadania. Eu acho que já estava construído. Já estavam construindo. Isso, era tudo pra fora. Porque foi construído, se eu não me engano, nos anos 90, no início dos anos 90. Eu vim em 97. Então já tinha construído. Era tudo pra fora. Era tudo pra fora. Parecia uns camelô. Era um monte, assim. Era fruta, era tudo que tinha. Aí você atravessava a rua, onde tem Nicei agora, esses negócios, era Bamerinos. Tinha um Bamerinos ali na esquina. Pra você ver como eu sou novo. Aí você ia pro lado do Bamerinos, tinha um japonês que não fechou há muito tempo, não. Fechou em 2018, vendia pastel. Fechou recente, não é tão velho, não. Até agora, pô. Aí do lado onde daí tinha a Mesbla e as Brasileiras. Onde eu comprava brinquedo. Tinha Mega Drive. E na frente tinha um cinema. Chamava Cine São João. O Cine São João. Que eu pensei que era só filme cult que passava lá, porque entrava e saía velho toda hora. E eu descobri que era pornô. Eram os velhos, né, que gostavam Gostavam de outras diversões. Gostavam de diversões com pessoas do mesmo sexo. Eram os velhos que entravam e saíam lá, velho, toda hora. Então eu falava, nossa, é filme cult aí que tem, né? Só pode, né? Só filme antigo, nem quero passar perto. Então essa era a formação da onde eu andava ali. Então, era o trecho histórico. Né, tudo isso que eu contei fechou já. Cine São João fechou, as Brasileiras faliu, Mesbla se tornou a Marisa, Bamerinos já era, na 15 tinha Desapel. Já também não existe mais. Então essa era a minha lembrança. Isso é uma coisa muito interessante, que comércio de rua, assim, né, Curitibano, nós tem uma história imensa. Quando eu começo a falar disso também
meu Instagram, meu Deus do céu, sempre vem um. Lembra da Hermes Macedo que tinha ali na Barão do Rio Branco? O Natal da Hermes Macedo era fantástico. Tinha loja tal, tinha loja aquilo, armarinho. Então o pessoal vem com essa memória, né, sempre colocando e, poxa, e assim, né? Eu não tava aqui nesse período, né? Como eu falei, sou interior de São Paulo. Só que por fuçar na história de Curitiba há muito tempo, né, eu tive contato com o estudo de gente falando também, né? Então, assim, que nem Sim, você sim, tá falando sim. agora, né? Olha, tal lugar teve tal Essas eram as coisa. informações. Puxa, e é Aí é onde eu fantástico vou, saber. aonde vai chegar minha pergunta. Eu tô andando na rua aqui até chegar minha pergunta. Uhum, Subo mais, eu tenho a 15. Na 15 tem a esquina aqui, uhum. antes do bondinho, na frente do bondinho, na verdade, tinha loja de CD. Na Ah, verdade era de fita, mas quando eu depois cresci ainda era CD. Você aham, comprava CD sim, ali. sim. Aí ali já tinha a Boca Maldita, e na Aham, Boca Maldita tinha os palhaços. Que aham. ninguém se atrevia a passar no meio Ninguém porque o passar no bicho ia imitar. Ia passar. Ia imitar tudo que é Não, jeito. tinha tudo lá pelos cantos, assim, ó, E né? todo Tudo mundo parava pra rir, né? espremendo. Todo mundo parava pra rir, era uma festa. Era fantástico Aí tinha aqui, os cara. palhaços que imitavam ali que Era nunca mais. Aí você vai um fantástico. pouquinho mais pra frente, já tinha a mulher do A Olha o borboleta 13, 13, né? a valeta, Exato, que ficou por décadas. infelizmente morreu faz uns 2 anos, né? Exatamente, foi agora Então, recente também. É, então essa era a minha lembrança. E logo passava um cara de sunga e uma bicicleta, passando a bicicletinha dele, presuntado no óleo, que mora no Bacaxiri, que mora inclusive, no também, Bacaxiri. sabe? E canta numa banda, toca uma banda de rock. Sim, exatamente, cover de Elvis Presley ainda. E Hoje, ele é professor aposentado. Hein? nossa, que mistura. Então, essas são as minhas lembranças de pequeno. E agora que eu chego, por que Boca Maldita? Uhum, uhum. E logo depois da Boca Maldita, aquele bondinho, ele funcionava? Boa. Excelentes perguntas. Olha só, Boca Maldita, né? Ela surge ali naquela região que a gente chama hoje de Avenida Luiz Xavier, né? A Avenida Luiz Xavier, ela compreende ali Aquela avenida lá, acho que, se eu não me engano, é a menor avenida do mundo, né? Pois é, deixa eu até contar essa história junto, ó. Eu vou até falar sobre isso. Ela compreende o espaço que vai entre a Praça Osório, né? Ali o finalzinho, hoje tem um posto policial da Guarda Municipal, tem um relógio histórico ali da Guarda Municipal também, que eu falo de um vídeo no meu perfil no Instagram, e vai até ali onde é o Palácio Avenida. Né? Aquele trechinho, é uma quadra só, a Avenida Luiz Xavier. Tem 400 e poucos metros. Né? Por algum motivo, né, não sei se turístico, enfim, de impacto turístico, começou-se a propagar essa ideia de que é a menor avenida do mundo, que estaria no Guinness Book e tudo mais. Só que isso é uma grande falácia, não existe essa avenida com com esse título aqui em Curitiba, não, ela não é a menor do mundo. Né? Para você ter ideia, se não me engano, aqui em Piraquara tem uma avenida até, agora não lembro nem o nome dela, que tem 300 e poucos metros, Bem menor. sabe? Já é menor do que a Avenida Luiz Xavier, sabe? Acho que tem uma em Paris, se não me engano, tem 200 e poucos metros, né? E assim vai. Então ela não é... Mas como é que se define avenida de rua? Pois é, Pra pois mim aquilo é uma é. rua. Tem uma. Exatamente, é uma rua, ainda mais que ali é tudo calçado, tem o Sei que um calçadão e dia tudo foi uma mais, né? avenida, foi algo maior. Eu acho que tem relação, agora, ó, né? Não falei, nem tudo eu conheço tão bem assim, mas eu sei que tem definições assim para o que é rua, o que é avenida. Se não me engano, a avenida tem a ver com a largura também da rua na qual ela se encontra, né? Então, o passeio dela, ó, tem algumas relações assim. Enfim, fica aí uma coisa para pesquisar, vou até olhar melhor aí. Né? Se alguém souber, comenta aí aqui Pois nos é. comentários aí, né, no vídeo. Mas o que acontece? Existe ali na Avenida Luiz Xavier, né, já principalmente ali anos 50, anos 60, esse movimento, né, dos senhores que ficavam ali na região, é, conversando de tudo quanto é coisa, de política, né, do resultado do jogo do bicho, enfim, da fofoca política, né, das situações, né, do Brasil, falava de tudo, né, de tudo mesmo ali.
né, de conhecimentos gerais, e ali ficava muito essa coisa desse burburinho, né, entre esses senhores que paravam ali, principalmente tinha o Café Avenida que ficava ali, paravam, tinha um, né, como ponto de encontro Não tem mais? esse café. Ele tem um outro nome, agora parece que ele voltou a ser Café Não. Avenida também, né, que fica ali anexo ao edifício ali, né? Hum, Mas eu não tenho certeza, né, hum. enfim, teve um período que não Sim, foi sim, sim. mais, né? Mudou de nome, enfim, agora parece que voltou, se não me engano. Mas com isso, né, esses senhores, até num gesto, né, um tanto jocoso ali, né, de brincadeira, mas ao mesmo tempo querendo organizar mais aquele grupo de amigos que ali se reuniam, né, fizeram essa sociedade, por assim dizer, né, e intitularam ela de Boca Maldita, a boca ali, né, daquele lugar ali, né, das pessoas que, enfim, maldiziam que fosse, falavam mal do que fosse ali por diversão, né, que é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de se juntar para falar mal Só das mudou o que a coisas. gente fala na internet É, agora. exatamente. Agora fala, não se Essa é a une mais, né, diferença. É. pessoalmente, né? Raramente. Fala mais pela internet, né? Era mais legal quando era pessoalmente, né? Que daí era olho no olho, né? É, Hoje na internet todo mundo se acha, né? tudo não é valente. Tu não é valente, quero ver falar, né? No tete a tete, né? Enfim, é, aquele período, né? De gente mais honrada, né? Que pelo menos nesses aspectos que Sim, falavam, né? sim. Não que eram melhores, mas que tinha esse tipo de comportamento. Mas olha, e aí então se tornou mesmo, faziam jantares anuais, elegiam os membros, né, do grupo, né, ali da Boca Maldita. Então foi se organizando, né, esse grupo ali, né, fazendo essas festividades, enfim, faziam arrecadações também para festividades. Tinha toda uma coisa bem organizada ali desse grupo da Boca Maldita, né? E foi ficando. E teve um escultor, o Elvo Benito Damo, que inclusive ele é vivo ainda, trabalha intensamente aqui em Curitiba. Ele trabalha pelo Centro de Criatividade de Curitiba, lá no Parque São Lourenço. Muitas das esculturas aqui em Curitiba são de autoria dele, inclusive, né? Até aquele cacique Tindiquera, que está na frente da Sim. catedral, por exemplo, é de autoria deles. Para falar de uma das esculturas dele. Tem dezenas de esculturas aqui em Curitiba que são dele. Ele foi convidado a fazer uma escultura ali para a Boca Maldita também. Então, não sei se você lembra, bem na frente ali da saída do edifício Tijucas, né? Tem ali no meio um. Vamos dizer, para quem não vê que aquilo é uma obra de arte, vê um monumento assim de pedra, né? Parece duas pinças, uma pinça, assim, sabe? Parece de pedra, granito rosa, esse granito que tem no Hum, calçamento de Curitiba, né? Quase como uma pinça ali. Sabe o Homem-Aranha que ficava ali na Boca sim, Maldita, fotografando, sim, fazendo sim, as sim. poses? Ele ficava bem ali naquela escultura, inclusive, no meio daquela escultura, né? É uma escultura que faz alusão a uma boca, né? Mas assim, é uma alusão, uma referência a uma boca, né? E até nos anos 70, quando ela foi colocada ali, tinha uns dentes de metal nela, né? Tinha uns vários dentes assim de metal que o escultor, enfim, achou interessante por ali para fazer ainda mais referência à boca, né, com os dentes, né? Só que aí, na época, teve todo um bafafá para tirar aqueles dentes lá que tava causando perigo, uma criança podia ir lá escalar e se machucar, ou isso e aquilo, e aí ele ficou pé da vida e ele mesmo foi lá e arrancou tudo, né? Eu até soube que parece que ele ainda tem esses dentes guardados com Nossa, ele. Sabe? Parece que é uma história que eu já ouvi, enfim, né? Teria que confirmar isso. O fato é que daí ficou essa boca desdentada, né? Essa boca banguela, né? A boca maldita banguela ali, né? E muita gente não sabe, né? sim. Tem Você muita gente passa, que passa nem ali, nossa, eu percebe nem que é uma sabia boca. que tinha aquilo ali, né? E indo mais pra frente, então daí a gente tem o bondinho da 15, né? Aquele bondinho da 15, por incrível que pareça, ele nunca circulou em Curitiba. Ele nunca circulou em Curitiba. Ele veio de Santos, São Paulo, né? Do litoral de São Paulo. Ele veio para cá, trazido para cá, para ficar exposto ali justamente para finalidades primeiro culturais, depois turísticas, para quem é mais um pouquinho
mais antigo aí lembra também que ele servia como um lugar onde os pais deixavam as crianças ali para desenhar, para Sim, sim, pintar, sim, né? sim. Enquanto eles iam às Sim. compras ali. Na época que dava pra É, você deixar uma criança. exatamente, né? Fazer isso assim com segurança, né? Então, nossa, ficou icônico isso. Você fala, pode ter certeza, vai vir um monte de comentário aí de gente falando, eu deixava minhas. Sim, eu lembro. Eu ficava lá, meu pai me deixava. Era muito legal, Tem curtia pai que demais. deixava lá e ia comprar cigarro. É, É, exatamente. nunca mais voltou. Esse não voltou ainda. Vai. Sacanagem, né? Tem Mas, adulto que tá indo lá e fala, não, meu pai vai voltar, gente. Tô aqui no bonde aqui, meu pai mas marcou ele tá comigo aqui, aqui. ele falou que Ele vem, só tô foi comprar um esperando. cigarrinho. Só foi comprar cigarrinho, sacanagem, né? Pois é, então ele nunca circulou. Um bonde que circulou em Curitiba foi, não sei se você lembra, na frente da catedral tinha um bonde ali na Praça Tiradentes. Havia um bonde exposto ali também, que era o modelo Burnie. Ele era amarelo e branco, né? Tem até, inclusive, para quem vai ali na Praça Tiradentes, na frente da catedral, ali, um pouquinho mais para a lateral esquerda, para quem vê a catedral de frente, vê até um trilho ainda no chão, assim, né? Que foi colocado esse bonde, que ficou aí no final dos anos 90 até começo dos 2000, né? Só que a prefeitura tirou, na época, alegando que ele estava sendo depredado, vandalizado, enfim, e colocaram ele num depósito lá no bairro Tingui. Né? Enfim, há toda uma demanda aí, muita gente se mobilizando para restaurar esse vagão, que ele foi um bonde original que Esse circulou funcionava, mesmo em esse Curitiba. funcionava. Circulou mesmo em Curitiba. Pois Praticamente é. o mais próximo do metrô que a gente já teve foi um Exatamente, bonde. foi o bonde Foi e o olha, mais olha, é isso próximo. só, ficou na história. E continuando ali perto da 15 ali, a nossa, que vai, acho que já voltou, mas esse ano vai ter, Uhum, que é o Natal de Luz ali. uhum, uhum. Isso é histórico também, né? Esse Isso aí, também é histórico, esse eu não também. ia comentar sobre isso, mas depois que você me tocou que a gente já tem uma idade legal, Aham. isso já faz parte da história, né? Já, com certeza, É, com porque pra certeza. mim é muito recente, porque Uhum, pra mim é normal, uhum. né? Mas pra muita gente que nasceu dos anos 2000 pra frente, Aham. isso é uma coisa tipo, não conheço essa É história. fantástico, Como é né? que surgiu Nossa. esse Natal de Pois luz e é, o tal? Natal de Luz que fez Curitiba E só vou ficar. dizer, era mais bonito antes, tá, gente? Papai Noel era É. gigante. Quando você olhava, era o Tinha Papai Noel, era toda. imponente. Você tinha Exatamente. medo do Papai Era Noel. assombroso O de bicho, grande, o né? bicho tava sentado, com as pernas pra fora, balançando. Exatamente. Teve Ou ele tava com anos a assim. mãozinha aqui olhando pra fora. Hoje em dia é um Exatamente, presentinho ali exatamente. na. Eu tô tentando recordar bem exatamente o ano que foi feito o primeiro Natal de Luz ali com o coral. O pessoal que tá aí vendo, com certeza já vai, né? Enfim, muita data como eu falei, eu não sou historiador, Sim, eu sim. tenho facilidade para algumas coisas, mas um monte de coisa me foge, às vezes eu tenho que ir Não, nos arquivos e mas você vai pesquisar, muito bem. né? Eu já sou ruim com nome, Exa- imagina com data. Então Não, nem vou comentar sobre datas. exatamente. Eu sei da lógica das coisas, assim, mais ou menos o período, mas às vezes tem coisas que eu me empaco mesmo, enfim, né? Mas eu tenho quase certeza que foi no começo dos anos 90, né? Só não sei exatamente o ano, 91, 92, enfim, tem que dar Hum, uma averiguada. Que começou a ter essa coisa com o Bamerindos, inclusive, Sim, né? sim, Que fazia o patrocínio, sim. tudo para ter ali o Natal de Luz. Tem uma seguidora minha até que ela falou que ela foi do primeiro coral, da primeira Legal, apresentação que legal, teve ali. Esses dias ela estava relatando para mim. Falei, nossa, achei fantástico isso, né? Falei, olha que legal. legal, né? O pessoal enxerga isso, né? E vê a sua própria história e a importância disso, porque, poxa, isso que você falou é um negócio imponente até hoje. Né, os fogos, hoje tem essa coisa, não pode mais fogos com barulho, né? Mas, enfim, toda essa questão visual, lotado de gente. Eu lembro de ter ficado ali, né, horas ali, um monte de gente, sabe, espremido ali, esperando acontecer a apresentação. Então, foi uma coisa que ficou nessa história. E olha só, para você ver, eu que não era de Curitiba, repetindo, vim para cá em 97, eu via toda essa imponência do Natal de Luz pela televisão. Olha só, no interior Lá de São no. Paulo, vendo ali a propaganda que passava na televisão, ou, se não me engano, também notícia de jornal mesmo. Um Final de jornal ano nacional da mostrava. vida, assim. E em Curitiba, Isso, né? olha o Natal de Luz em Curitiba. Você olhava, nossa, um casarão histórico, assim, um monte de criança. Eu olhava, nossa, que coisa legal isso, sabe? É uma coisa E histórica no Brasil, isso, né? exatamente, no Brasil, sabe? No interior de São Paulo eu via isso acontecer em Curitiba, então ficou uma coisa marcada pra mim. Eu tinha lá, sei lá, 9 anos, 8 anos e via isso na televisão.
Então, olha que É, incrível que era. eu realmente faz muitos anos que eu não vou, mas eu lembro quando eu era criança, era muito bonito. Uhum, É uma sim. coisa, Uhum, nó- uhum. é, marcava o Natal, né? Você tinha Exatamente. que ir num dia É, ver e não se não. preocupava em derrubar o celular, que não existia celular na Não época. tinha Então, celular na época, né? você não precisava se Então tudo preocupar, bem, não né? vão roubar meu celular. Não existia. Não tinha. Então, raramente as pessoas roubavam o celular. É, roubavam crianças, coisas, exatamente, mas essas celular coisas. não. Mas celular não. E nossas ruas de Petit Pavé? Ah, o Petit Pavê, Ai, né? Petit Pavê, né? Que são tão famosos, né? é, É muito como que curioso. surgiu? Não, é Que muito hoje em curioso. dia elas são calçada lazarenta, né? Aquela que você pisa e voa água É, que marrom, tem suja. aqueles granito rosa Puta ou que de raiva. arrásio, né? As pedras Que que é raiva preta, né? Ou aquele que granito rosa. raiva. Nossa, se A pisa, gente- tá a lama ali embaixo, eu ali chamo pronta pra de espirrar. calçada lazarenta. Do lado Você da nunca letra, cara. espera que ela vai, você pisa e voa É marrom, né? verdade, é verdade. Mas o Petit Pavé já é uma coisa que vem do início do século XX, né? Então, assim, uma coisa, inclusive, que vem a sua arte, né, que a gente tem essa coisa com os motivos de estilização do pinhão, por exemplo, Uhum. né? A gente vê aquelas rosáceas de pinhão, tem gente que tatua, né, aquilo ali e tal, né? Enfim, como até uma manifestação do orgulho da cidade, né? Porque é muito bonito mesmo, é uma coisa muito Sim. característica nossa. Só nós temos esse padrão de petit pavé, né? Com um pinhão, essas rosáceas de pinhão e tudo mais. Só nós, curitibanos, temos. E isso vem, inclusive, por causa de um movimento, né? Por assim dizer, né, uma coisa que aconteceu no início do século XX também com muitos intelectuais, artistas daqui da cidade de Curitiba. O próprio Romário Martins, historiador, houveram alguns pintores, João Turim, enfim, tantas personalidades que participaram de um movimento chamado Movimento Paranista. Não é o Não, paranista, Paraná. não é, Que também já é histórico, né? esse também já é histórico. Virou histórico, infelizmente. Também já se tornou É, histórico esse outro aí também. Mas era um movimento paranista, né, mais antigo do que o clube, que fazia essa referência de um paranismo, como se falava, né, no modo de ser, do pensar, né, do fazer artístico, das questões relacionadas à arquitetura, à própria cidade, né, enfim, ao pensar a nossa vida. Né? Então isso era um movimento, né, que se manifestou nas artes plásticas, no cinema, né, em Curitiba também, no cinema que eu digo, assim, alguns vídeos, documentários feitos, por exemplo, pelo Groff, né, que tem essa característica toda, enfim, que trouxe, por exemplo, para as calçadas de Curitiba, a partir da arte de um pintor chamado Lang de Morretes, né, esses padrões geometrizados, vamos dizer assim, com essa estilização do pinhão. Ou seja, o pinhão é uma coisa muito simbólica, curitibana, paranaense, né? Então, o pinhão, a pinha, a araucária era muito utilizada para as artes também, né? Até como uma reafirmação regional, assim, das coisas nossas, né? sim. É como que um negócio hoje, assim, de falar da capivara, assim, né? Que é interessante, é legal, é bacana, tudo, né? Mas naquele período vinha esses outros elementos como, né, prioritários para a construção dessa simbologia toda. E perdurou até hoje, tá aí, né, nessas calçadas de Petit Pavé, que foram então começadas a ser colocadas com esses padrões criados por esses artistas, especial Lang de Morretes. Que bacana. Então, E, bom, eu poderia. Senão vamos se estender. A gente vai marcar outro para conversar sobre vamos mais fazer um próximo. coisas. Tem que falar da Morretes, falar coisas assim Tem que várias são coisas. coisas históricas. E Mas, tem relação com a história da cidade de Curitiba. sim, Isso que é muito legal também. mas senão a gente vai se alongar muito. É. Só perguntando as coisas. Antes também, ali do meu histórico, existiam os cinemas de rua. Não Uhum, existia cinema em shopping, era raro. uhum, Tinha um na 15 e tinha um que eu ia direto, era no Plaza, uhum, que era na frente da Osório ali. uhum. E a última vez que eu fui, eu assisti o Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Hum, Eu ia dizer não que faz tanto legal, tempo, mas o olha filme só. já tem 40 anos quase. Pois Mas né? enfim, A gente vai falando, daqui a pouco tá mas nisso, foi né? o último filme que eu assisti lá, foi o Uhum, Duas Torres.
É um cinema muito antigo. Puxa, os Muito cinemas de antigo. rua eram clássicos, Era né? clássico. Haviam vários. Ali Era dois onde... andares. O Plaza era É, dois exatamente. andares. O Plaza era 2 andares, é verdade. Tinha o Plaza, tinha o Cine. Ali onde tem o Palácio Avenida, tinha um cinema ali também, Uhum. sabe? Tanto que aquela parte da Luiz Xavier, que a gente tava falando, Avenida Luiz Xavier, que é a Boca Maldita, ali era a Cinelândia curitibana. Haviam 3 cinemas ali juntos já nos anos 50, 60, ali colocados. Tem fotos da época que você vê, né? As placas enfim, os cartazes dos filmes da época que estavam acontecendo ali. Né? Tinha um cinema Tinha também. o Cine Morgenal também, né? É o Cine Morganal, já ouvi falar também desse aí também. Essa... Tinha o Cine Vitória lá na Barão do Rio Branco, né, também, que foi um cinema histórico. Enfim, os cinemas de Tinha rua. um que era na 15, mas eu não lembro o nome dele. Era o Luz, o Era, Cine Luz, o Cine né? Luz, Tinha o Cine exatamente. Luz, né? Teve o Cine Cine Luz. Hits Eu também. nunca fui nele. Eu lembro que eu fui assistir Cavaleiro do Zodíaco com a minha Uhum. tia. Minha tia foi levar. Olha Aí a só. gente chegou nesse Cine Luz, não tinha mais ingresso. Uhum. Aí ela me levou no Plaza. Tá Que vendo lá? daí uma sessão já tinha acabado os ingressos, na outra, daí ela conseguiu. Você vê como E você no. vê, ó, com cinemas existindo nos shoppings já. Sim, Né? sim, Tinham sim. cinemas de shopping. Tinha. Só que tinham esses de rua também e que geralmente eram mais em conta, né? Também, Sim, né? era mais em Viu? conta. Mais tempo. Eu conheci shopping muito tempo depois. Uhum. Entrei na estação, que na época não era estação, acho que era. Acho que era Polishop. Era o Estação Plaza Show. Plaza Show. Exatamente. Tinha que pagar pra entrar. Tinha que pagar, exatamente. Então eu não Era tinha. 2, 3 reais. Aí Era coisa assim. depois que eu fui, até contei uma história uma vez. Uhum. Aí tinha lá uma parte de onde é o cinema, onde é a entrada, Uhum. ali pela Marechal, era um negócio de laser war, tinha um monte de máquina de fliperama e tal. Então foi a Exatamente. primeira vez que eu fui, assim. Olha. Nem no cinema eu fui. Eu fui pra brincar nos negócios lá. Olha, aí tem um amigo meu que trabalhou nesse lugar aí Então, também. você tinha que Nossa, pagar pra entrar no cinema. exatamente. Aí eu dei uma reviravolta lá, a galera se inflamou e tiraram as catracas Sim, até. sim. Aí Nossa, teve o muita que história. das pessoas que vão no Paládio indo na estação. A estação era o Aham. lugar pra. Exatamente. E o Miller sempre foi o mais chiquezinho e Mais tal. chique, mais bonitinho, mais almofadinho, assim. O Miller, depois eu te conto a história do Miller. O Miller tem a história do Miller. Oi, tem história, da família Miller ainda. Família Miller, que é do mesmo do apresentador Mauro Miller. Ah, sim, exato. É do mesmo do apresentador Mauro Miller Aham. e do mesmo cara que fez o Palhaço Zequinha, o Nilson Miller, que é tio do Mauro Miller. Olha aí, tá vendo? É a história Toda do família. Shopping Miller. E o detalhe, que o dono do Shopping Miller não se chama Miller. Os Aham. caras que fizeram o Shopping Miller não são da família Miller. Aham. Pois é, não são, né? Não são da família Miller. Isso aí é uma história pra contar depois. É uma outra história. E quem me Nossa. contou isso foi o Mauro. Olha aí, ó, Uma vez que ele veio no interessante. podcast, só que ele contou em off. Ah, legal. Toda essa história. Tá vendo? História de Curitiba. É, Né? História de Curitiba. acho Quantas histórias, né? Pra ser Só as contada. duas últimas perguntas. Hum. E o Paiol? O Paiol. Ah, então, interessante até que, Que olha só. pra mim acabaram com o Paiol, mas tudo bem. Pois é, né? Ó, Tão mais bonitos. Porque teve gente que me perguntou lá até no Instagram também, me mandaram umas par de perguntas, e alguém me perguntou assim também, ó. Deixa eu até ver aqui. A Cris Marcondes, ela também fala isso. Por que falam tão pouco do Paiol? E pergunta, inclusive, como virou teatro. Né? Vou responder algumas dessas perguntas, talvez, não sei, uma ou outra aqui que se der tempo, né? Mas essa relação do Paiol, poxa, já no final do século XIX, ele foi construído para servir como um paiol, né? Enfim, armazenamento de pólvora e também de munições do exército, né? E isso funcionou por anos nesse formato, né? Formato redondo, era na região mais afastada de Curitiba, né? Da região mais urbanizada, por assim dizer, naquele período. Então ele teve essa função e foi assim por muito tempo, né? Enfim, depois foi desativado essa função, até por causa da cidade que começou a chegar mais perto, e o perigo, né? Também com um paiol de pólvora ali, né? Foi se tornando cada vez mais
evidente, né? Aí foi, enfim, modificada a sua estrutura e tornado ali outras repartições da própria prefeitura. Teve um período em que foi uma área relacionada ao asfaltamento da cidade, até que nos anos 70, a Fundação Cultural de Curitiba ela, enfim, ficou com o encargo da administração do local e transformou ali num teatro, né? Que é o que a gente conhece hoje, o Teatro Paiol, né? Esse teatro, inclusive, até a inauguração dele, lá nos anos 70, foi com o show do Vinícius de Moraes, até. Ele até, dizem, batizou o Teatro Paiol com uma dosinha de uísque ali, né? Que ele tomava uma, né? E aí ele batizou ali com a dosinha de uísque, né? E fez até uma música, inclusive, né? Para homenagem, né, ao Teatro Paiol também. Se não me engano, o nome da música, putz, tem que dar um Google depois, acho que é Paiol de Pólvora mesmo, acho que é o nome da música, Nossa. né? Paiol de Pólvora. Se der um Google aí, um YouTube aí, vai estar a música aí, né? Ele fez para essa ocasião até. E aí foi, né? Ficou sendo um teatro com tantas apresentações artísticas, muita gente de peso veio ali ao longo desse tempo todo, né? E agora, mais recentemente, fizeram uma restauração, né, Horrível. desse paiol, né? Pois Horrível, horrível. ficou bastante polêmico, Ele assim, tava né? até melhor no restaurante. Ele ficou bastante Tivesse polêmico, arrumado por dentro só, feito alguma coisa e É, deixado aquela cor pois natural. é, Ficou pois é. horrível. A justificativa de que essa questão estrutural dele, né, estava sendo já comprometida por causa da sua, enfim, da sua alvenaria, né, muito exposta à umidade. Então, não teria como se restaurar ele sem fazer essa intervenção de cor, né, de camada Então pictórica pintasse da nos mesma fundos, cor. sabe, enfim. Pintasse Aí, essa né, cor só. Aí, nossa, tem tantas Melhorou muito. situações que... Mas acho muito curioso também, porque quando aconteceu isso, muita gente ficou também inflamado com isso, assim, né? Aham. Pô, Não, queria... né? Aí eu olhei, puxa, olha que legal. E eu não tava nem falando da história de Curitiba com tanta intensidade. Foi, né, mais pro ano passado, né? E eu não tava falando com intensidade disso nas redes sociais, né? Inclusive, até emendando rapidamente a história, porque teve alguém que me perguntou, se você me permite, Uhum. né? Alguém me perguntou assim também, ó, sobre isso aqui, ó. Né, quando surgiu, foi a Jéssica Rolatz. Ela me perguntou lá no Instagram quando surgiu essa ideia de falar de Curitiba e suas histórias e curiosidades, né? Então já aproveito para falar Já mandou brevemente para não duas. estender aqui, né? Essa situação. Eu sempre gostei muito da história de Curitiba, mas sempre trabalhei com projetos culturais das mais diversas naturezas aí, né, voltados para educação e museus e também manuseio de obras de arte, montagem de exposições. Foi então que daí no ano passado, né, eu recebi a feliz notícia, minha esposa ficou grávida, né, e aí vieram não um, mas dois Dois já de uma piazinhos de vez. uma vez só. Que bacana. Já vieram os gêmeos, né? Aí, puxa vida, né? Fiquei numa felicidade imensa, né? Nossa, a gente queria muito e Deus já deu em dobro, né? Sim. Falou, não, então vocês vão já ter dois já. Né? Enfim, claro, veio todas as preocupações, né? Logísticas, né? Mas falar, dá um jeito, né? Dá um jeito, tudo se dá um jeito. E aí eu comecei a olhar novas possibilidades de trabalho também, porque precisava trabalhar mais, né? Num formato diferente, né? E aí eu pensei, poxa, muita gente sempre falando para mim, Rogério, fala da história de Curitiba, né? Organiza isso de uma maneira melhor, você conhece a história. Eu falei, pô, mas não sou, sempre fiquei muito com medo, mas eu não sou historiador, né? Eu sou da área das artes, da cultura. Não importa, né? Muita gente, não importa isso. Você tem o domínio da coisa, você sabe falar com responsabilidade. Você também não está dizendo que você tem a verdade nas mãos. Sim. E é isso mesmo, tanto que eu falo, ó, eu pesquiso muito, estudo muito, mas muitas vezes eu posso falar coisa que não tá certa também. Às vezes eu falo coisa, ó, eu falei isso para vocês, está errado, é outra situação, né? E aí, pensei, quer saber? Eu vou fazer isso e vou fazer pela internet, que tem um potencial de alcance imenso, né? Falei, vou unir a minha experiência como arte educador, né, como educador, já fazendo visitas guiadas há quase 20 anos em Curitiba, com essa coisa de falar da história da cidade. E história, arte, cultura, tá tudo relacionado também, né? E aí
vamos lá. Comecei a fazer, você vê, foi em dezembro, final de dezembro para início de janeiro, comecei a fazer no Instagram. Tem 8, 9 meses, né? Agora, né, 10 meses, né? Então, comecei a fazer postagens diárias, mas assim, também com a intencionalidade, eu não sou dizer assim, eu fui fazendo sem saber o que eu estava fazendo, foi meio por acaso. Não, não, para mim não foi por acaso, foi pensado. Eu estudei muito bem essas estratégias de marketing digital, tudo para entender um pouco mais, para botar a técnica em prática, né? E aí eu comecei a fazer postagens diárias, tudo assim de uma maneira, né, que eu já conhecia, que sabia que as pessoas né, querem ouvir também, e a coisa foi dando certo de um jeito. Claro, não é do dia para noite que se acontece, mas a coisa foi dando uma guinada, foi indo, foi indo. Eu tinha 100 e poucos seguidores no meu perfil, que era pessoal ali, só para um portfólio de trabalho que eu fazia, mal postava coisa ali. Né? Agora, nesse período, já tô passando os 10.500 seguidores, né? Então, nesse período que para mim é relativamente curto. Esse dia eu falei, poxa, 10 mil pessoas é mais do que. Cabe na Vila Capanema ali. Sabe, exatamente. Então, o Alto da 15 tem 8 mil habitantes, sabe? Por exemplo. Então, eu tô falando mais do que o número de habitantes do Alto da 15, por exemplo. Né? Então, o Albert tem 11 mil. Então, olha só. Então, para mim é uma multidão, né? Não é 500 mil, 1 milhão de pessoas. Mas eu não quero quantidade também. Eu quero gente interessada ali em ouvir falando nisso. Então foi isso que me atraiu a falar da história Curitiba. Então eu falo não só pelas redes sociais, porque eu tenho um podcast também. Teve gente que perguntou quando você vai voltar com o podcast. O podcast é o quê? Eu, com pequenos episódios, contando a história de Curitiba. Chama História de Curitiba com Rogério Belpino. Né? Onde eu fiz só 8 episódios. Nossa, eu tô devendo. A gente que veio até mim por causa do podcast, assim, mas eu não consegui mais produzir porque eu comecei a entrar em outras coisas também. Mas eu tô devendo, vou fazer porque eu acho muito legal. Sim. Né? É um jeito de organizar. YouTube é ótimo porque tá ali, todo mundo pode ir ali, voltar ali e pesquisar em cima. Vira um banco de dados para quem quer. Tem gente que fala, eu uso com os meus filhos aqui o material que você fala para estudar. Tinha uma filha, uma amiga minha assim. Rogério, poxa, eu tava precisando falar sobre a erva mate, meu professor mandou uns slides, eu não entendi nada direito. Por coincidência, entrei no teu Instagram e vi que tinha um vídeo lá sobre a erva mate. Meu Deus, foi a melhor coisa que me ajudou. O nosso grupo tirou a maior nota, assim, Que beleza. E ela, assim, pré-adolescente. Assim, eu falei, nossa, cara, olha que incrível você ver isso, né? E gente sendo transformado por isso, né? Então, assim, resumo, foi isso que me trouxe falar a história de Curitiba. E faço isso nas redes sociais e faço por aulas, passeio, ou seja, levo as pessoas pra rua para dar essas aulas em loco, né? Falar, olha aqui, ó, essa é a cidade, vamos fazer um roteiro, vamos fazer um trajeto, então vai ser assim, assim, assado. Logo vou fazer agora uma aula, um curso presencial também. Mas isso eu posso falar daqui a pouco mais, quando a gente finaliza. Só a última pergunta, eu até fiquei indeciso, mas já vou falar que a gente vai fazer outro. Vamos falar sobre a neve em Curitiba, vamos falar sobre São José, vamos falar várias coisas. Teve neve em 2013, mas quando me perguntaram sobre a Maria Bueno, que é uma história incrível, Maria Bueno. Nossa, mais um assunto. Maria Bueno também. Puxa, tem gente que tá perguntando sobre o Bairro Alto. Tem sobre a... Bairro Alto, que é lá da Vilinha que eu falei. Tem Maria Bueno e tem uma história também ali que uma mulher que ficava na 15. Que ela ameaçava que ia beijar na boca do pessoal. A Gilda. Gilda também, uma história muito interessante. Muito interessante de Curitiba. Icônicos, são personagens icônicos. Nossa. Dá pra fazer sobre personagens icônicos aqui, tranquilo. Tranquilo. Mas a minha pergunta é... Vina ou salsicha? Boa, né? Essa é boa, né? Olha, Vina ou salsicha, né? Eu já falei isso até, inclusive. A Vina... o jeito de se falar Vina vem da Wiener Wurst. Né? Wiener Wurst era vamos dizer assim, era e é ainda hoje, um tipo de salsicha, né? Alemã, na verdade Viena, que os alemães imigrantes para cá, olha, de novo que ele está falando, né, das etnias, né, que vieram para cá, que trouxeram esse tipo de salsicha para cá, né, e começaram a produzir aqui em Curitiba também, né, e então a abreviação dessa Wiener Wurst, né, eu até falo essa pronúncia, só que eu não falo alemão. Tem um vídeo que eu falei a pronúncia tudo errado, me tacaram o pau ali, eu falei, gente,
gente. Eu não Sou sou... brasileiro, velho. Eu sou brasileiro, tô Sou falando aqui, ó. brasileiro. Ah, isso aqui tá escrito aqui, ó. Eu só tô Eu contando a falo história, porta. poxa vida. Eu falo porta, para. É. Eu tô contando a história, É. poxa vida. Desculpa, mas eu não sei. Desculpa, não fiquem ofendidos, não briguem comigo, né? Eu falo Vila Áurea. É, Vila Não, Áurea. eu falo Vila Áurea, eu falo Guadalupe. O guarda-lupe. Que quer falar Vila Brás? Pô, Exatamente, para. né, em alemão. É. Não, calma, né? Então isso ficou, né? A Vina, por causa dessa abreviação. E você vê isso lá no final do século XIX já, né? Com essa vinda dos alemães, foi ficando isso. Esse jeito de se chamar a salsicha, né? Então aqui pegou muito isso, né? Mas né? Mas aí que tá, né? Os dois estão certos, é né? Vina. Vina, a gente gosta de chamar É de Vina e pronto, né? Que é um Pronto. jeito nosso. Todo mundo se entende. E todo mundo se entende, né? Só pra eu ter certeza se eu tô certo. E o polaco surgiu por causa dos poloneses, né? Sim. Era um jeito ríspido de chamar eles. Exatamente. Não era um jeito carinhoso de chamar, né? Exatamente. Ah, esses polak aí, esses polacos. Exatamente. É polaco, e foi polaco. E foi ficando até hoje. Né? Hoje o polonês mesmo. Eles são os polak. Né? Exatamente. Daí virou os polacos. Exatamente. Era um jeito horrível de falar. É igual tô cagando e andando, né? Já viu? Tem uma coisa, né? Que ela tava com diarreia, uma senhora, daí o médico passou uma receita, daí ela voltou lá, daí falou, e deu certo o remédio? Ela falou, tô cagando e andando com aquele remédio. Então, aí virou cagando e andando. Ficou, né? Eu gosto desses ditados assim e pesquiso pra ver. Sim, Claro, muito interessante. Se é real, não sei, mas a história fica tão legal que pra mim virou real. A história é muito mais legal do que a realidade da coisa. Sim. E agora vamos acabar a história de Curitiba, vamos falar de você. Teus projetos, quais são? Legal. Então, você viu, né? Já comecei Já até entrou a postar alguma projetos. coisa. Eu tenho vários projetos, porque assim, hoje eu não estou ainda de maneira exclusiva falando sobre a história de Curitiba, né, nas minhas redes sociais, e trabalhando com isso de maneira exclusiva. Ainda, mas está muito perto de chegar a isso, porque tá cada vez mais gente me pedindo, você vê, não tem 10 meses que eu tô fazendo isso e a coisa tá num tal nível que, por exemplo, eu vou fazer agora, fui convidado por um instituto aqui em Curitiba, não vou revelar ainda os detalhes, porque a gente vai fazer isso de maneira mais organizada aí, agora nos próximos dias, inclusive. Legal. Que é um curso presencial que eu vou fazer. E eu tô falando isso em primeira mão aqui, hein, no podcast daí. Que é um curso presencial que eu vou fazer sobre a história de Curitiba, o básico da história de Curitiba, que vai envolver aulas presenciais ali, onde eu vou mostrar imagens, fotografias, de uma maneira até assim trivial, assim, né? Nossa linguagem do povo mesmo, assim, né? Sem muito rebusqueio na coisa. E também aulas na cidade, onde a gente vai para trajetos específicos, aquilo lá que a gente viu na aula da semana passada, agora a gente vai ver aqui na rua, aqui, ó, vem cá, né? Vocês vão conhecer Curitiba desse jeito, né? E assim, isso é a história de Curitiba para curitibanos, né? Ou Curitiba e região metropolitana, enfim, né? Para quem mora aqui na região que quer saber mais sobre a cidade e para quê? Não é só para ter mais um conhecimento de penduricalho, né? Mas para saber mais de si mesmo. Poxa vida, quem não quer saber mais da própria história, né? Do lugar onde está passando, onde está vivendo, né? O que está fazendo, o tempo todo ali. Você passa no lugar, não tem nem ideia. Você consegue falar do mínimo, básico da história da cidade pro teu filho, por exemplo, né? Alguma coisa. Mas poxa, será que não seria muito mais interessante ele entender o que essa cidade dele foi antes de você estar aqui, antes do avô dele estar aqui, antes de muita gente dele estar aqui, né? E aqui, monumentos que estão aqui até hoje. E fora que, brincando aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, você falou o nome de 60 ruas. Exatamente. Como seres humanos que existiam na época, né? Exatamente. Porque passamos o Barão do Rio Branco fez não sei o quê. Exato. O Barão do Rio Branco. Exatamente. Então a gente passou por diversas ruas de Curitiba como seres humanos que são os históricos. Era gente mesmo. Era gente de pé. Foi o cara que fez ali e tal coisa. Que passou antes da gente. E hoje em dia a gente só conhece por rua. Por rua, exatamente. Ficou uma coisa até, nossa, né? Muito, nossa, abstrata. Assim, então... Então, olha, isso é uma coisa. Vou continuar com o meu podcast também, com novos episódios estão me pedindo. Eu quero fazer vários. Quero criar comunidades também nas redes sociais, via WhatsApp,
plataformas específicas, Legal. para trazer gente, que eu tenho muitos seguidores aí, que, nossa, eu converso diariamente com as pessoas ali, e eu respondo direct, as pessoas vêm, e eu não me aguento, né? Esse dia tinha alguém me perguntando sobre aqui, ali onde tem o Carina ali, tá escrito ali Fábrica Santa Graça. O que é isso aí, Rogério? Meu filho perguntou, me fala o que é. Então senta aí que você vai ouvir agora. Já ouviu falar com Manuel Macedo? Foi um engenho de erva mate, aqui tem foto, pá, pá, pá. E eu mando o áudio, sabe? Eu não me aguento e começo a explicar para as pessoas ali no direct mesmo, Sim. assim, sabe? Então, Então, olha só, apaixonado pela história, né? pelo gosto todo e saber que as pessoas se encontram naquilo, né? As pessoas se revêem e amam mais a cidade a partir disso. Então eu vou começar a trabalhar exclusivamente, Legal. logo, logo, com isso também, né? Bacana. Então, há projetos novos encaminhando, mais aulas passeio também, curso online que eu já estou desenvolvendo também, né? Então, tudo isso eu vou falar nas minhas redes sociais. Show. E, ó, né? E onde que te acha? Eu, principalmente pelo Instagram, né? @Rogério Belpino, né? Que é o meu sobrenome, Rogério Belpino. Você acha no Instagram, também no Facebook, com o mesmo arroba. TikTok também, né? TikTok também, tô lá com quase 6 mil seguidores Fazendo por as lá. primeiras danças de Curitiba. E olha aí, olha, históricas. Tá fazendo fandango lá, dança Fazendo fandango, fandango, tudo. caiçara e É, tudo lá. o samba, que tem uma história É, muito forte. Quem não sabe, é, samba tem uma história muito forte em Curitiba. tem, Samba tem uma. Eu tem. sei porque minha filha fez um trabalho sobre samba, daí eu Que descobri. legal. Mas Olha, tá é. vendo? Olha aí, tá vendo que legal? Então, pra você ver, né? O tanto de história, né? Então, essas as principais redes. E YouTube e Spotify, onde eu coloco os episódios do podcast, né? Também com o meu nome, Rogério Belpino, procurando E nesses quem lugares. Você quiser vai. fazer um passeio pra conhecer, Entre em contato comigo pelo Instagram, já ali no link da bio, já tem meu contato, tem WhatsApp, tudo. Quer marcar com grupos exclusivos? Olha, eu tenho aí mais de 3, 4 pessoas, quero fazer uma aula passeio. Escolas fazem isso comigo, enfim, grupos das mais diversas naturezas aí que chegam até mim para, enfim, fazer roteiros diversos, né, para verdadeiras aulas, né? Eu até reforço assim, eu não sou guia de turismo, né? Não sou historiador e não sou guia de turismo. Não porque, ai credo, não é isso, mas muito pelo contrário. não. Poxa, uma admiração imensa por eles e são eles meus parceiros, inclusive, porque muitos guias de turismo me seguem, fazem as aulas passeio comigo para aperfeiçoar o seu trabalho. Porque a minha pegada é totalmente diferente. A minha pegada é mesmo de relação imersiva na história de Curitiba, né? Sim. Então, nossa, eles vêm, fazem essas atividades comigo, historiadores me alimentam muito com as pesquisas deles, né? Então, é assim. Então, quem quer fazer, entra em contato comigo pelo WhatsApp, entende como que funciona, os roteiros que eu tenho, né? Quais os formatos, o que é possível fazer, dias, horários, enfim, a gente se encaixa em qualquer situação. Show de bola. Né? E, bom, obrigado por ter vindo, espero ter gostado. Legal. Espero que venha mais antes da gente fechar os nossos 2 últimos quadros. Marcar um compromisso de falar um dia só sobre as celebridades de Curitiba, Com certeza. falar sobre a história da neve em Curitiba. E tem. Tem muita coisa que a gente deixa de falar e que a história vindo das torres ficou muito conhecida também. Exatamente. Então tem muita coisa que a gente pode Essa falar. parte de urbanização, tudo. Nossa. É uma coisa que pra gente é recente, mas pra muita gente isso é histórico. Hum. São os tubos de ônibus. Sim, exatamente. Quando O surgiram. transporte. Pra Nossa, mim, um episódio só sobre o transporte. Jaime Curitiba. Lerner pra mim era um garoto quando É, ele começou a fazer os negócios. E eu tava aqui, então Exatamente. pra mim não é tão longe, mas pra muita gente é uma coisa, tipo, Claro. não conheço a história Não conheço. dos Exatamente. tubos, como surgiu, os Uhum, biarticulados, que uhum, são tão conhecidos no Brasil, né? Nossa. Não, e Júlia, é isso mesmo. Ó, muita gente vem pra mim, Rogério, eu moro em Curitiba há 30, 40 anos, nunca ouvi isso que você falou. Eu não tinha ideia. Esses dias eu fiz um vídeo sobre o caminhão de dinamite que explodiu lá Sim. lá na Rápida, né, que vem do Santa Cândida pro centro, 1.550 quilos de dinamite que explodiu e 2 pessoas morreram, um monte de casa em volta. Isso foi lá em 1976, uma das piores tragédias de Curitiba.
né? Eu já nunca ouvi falar nisso, né? Tudo faz parte da nossa história. Um monte de coisa se modifica a partir disso também. Aí começa a aparecer gente, nossa, eu tava de soldado de plantão, trabalhei Sim. na ajudada do resgate das pessoas nesse dia. Nossa, eu vi, nossa, minha casa também estragou. Puxa, foi o meu pai que morreu ali nessa aqui também. É. Falei, nossa, cara, olha só que E interessante, cria né? mais histórias, né? Assim, Dá pra gente contar sobre isso. então Curva, tem. Então, curva do tomate, que é lá perto de São José, lá. Pô, exato. tem muita. Do Puxa. 66. Do 66 é uma zona que. Lá no Beraba. E isso aí é pesquisa da época da minha escola. Olha só. As mulheres que trabalhavam na época que abriu o trabalho até hoje, É. umas senhoras lá que fazem Olha bolinho de só. arroz. Olha Você só. entra lá, Tá não lá sei do que elas ainda. trabalham. Olha Mas só. é um negócio muito antigo. Aham. Eu descobri, a gente tirava sarro, quem ia lá, porque, Sim. tipo, umas senhoras de 70 anos, 90 Aham, anos, sei lá, aham. e eu descobri que nos anos 50, 60, era o point de Curitiba. Olha só, ia para lá. Era lá, era Puxa tipo o Bataclan daqui, era Aham, coisa sim, sim, gigante, sim, era sim, coisa sim. bonita e Sim. tal. Olha. E lá era o point de Olha, tá Curitiba. vendo só? Já foi um dia. Tá E vendo? as mesmas mulheres daquela época são as de agora. É, Então, tá lá são ainda. tudo umas bisavós já. É. Mas enfim, obrigado por ter vindo, espero ter Poxa, gostado. eu que agradeço imensamente. Siga o Rogério lá no. Qual que é o Instagram? O arroba Rogério B. Alpino. E sigam também o podcast daí, tanto no Instagram quanto no YouTube, principalmente no YouTube. Ajude a gente a crescer, é de grátis. Mas vamos para os nossos dois últimos quadros já, que é o Pergunte a Si Mesmo. Um quadro onde o Rogério vai ler aqui sobre as coisas que perguntaram para ele no Instagram. Ele mandou a pergunta, o pessoal mandou para ele mesmo vai ler e ele mesmo vai responder. Parece coisa de preguiçoso, mas essa é a ideia. Quanto mais ele falar para mim aqui, melhor. Então, eu te mandaram as perguntas, selecione umas 3, 4. Já respondemos até umas 2 aí, né? Exatamente. Brincando. Porque eu fui aproveitando, né? Ou até várias, já respondemos. Então. Exatamente, né? Então, olha só. Na verdade, acabou faltando algumas. Eu vou falar de algumas aqui só. Primeiro, né? Que eu achei interessante aqui, ó. O Reginaldo Bianca, ele pergunta então, né? Você nasceu em qual bairro de Curitiba, né? E, olha aí, já falei tudo, né? Não Errou nasci feio, em errou Curitiba, rude. errou longe, né? Todo mundo pensa muito, né? Nossa, olha aí, é curitibano, né? Sim, sou curitibano de coração, não de nascença, né? Eu adotei a cidade, né? Outra pergunta bem interessante. Tem um aqui que me perguntou assim, ó. Eu tô vendo pelo arroba dele, a MerlinCWB. Tem muito gringo que quer aprender as gírias de Curitiba? Aí tá, né? Eu falei, olha, aí eu já não sei exatamente se tem gringo querendo aprender as gírias de Curitiba. O que eu sei é que muita gente do Brasil mesmo, né, que conhece um pouco de Curitiba, quer entender o que são as gírias, ou pelo menos o palavreado que se fala aqui, né? E acha muito curioso. Isso que a gente tava até falando agora, né? Vina, né? Eu sou de Curitiba e digo que a gente não tem sotaque. É. Mas quando você vê um vídeo você falando, você fala, meu Deus, com gente, certeza. como eu falo. Mas no dia a dia você fala, eu não tenho sotaque. Daí quando você vê lá, gente, sotaque, pega, não sei o que. Tá bom, né? E tanto o nome podcast daí é algo que a gente sempre fala daí em final de frase. Exatamente. O porquê que a gente fala Por daí que em que a final gente de fala frase, isso? não Pra sei. reforçar alguma coisa? Pra que Aí eu fui lá daí, né? Mas o daí o quê? Não, daí eu né? acabou. Não é pra continuar? Não, acabei. Daí? Exatamente, né? Então você vê que tem uma coisa. E tem uma outra pergunta que eu achei interessante também do Jonas, que ele já vai para uma coisa mais símbolos da maçonaria pela cidade, né, e suas histórias. Vixe, daria para falar de um monte de coisa, mas eu vou falar de maneira muito breve que dá para se encontrar símbolos da maçonaria. Por exemplo, há especulações da Praça Santos Andrade ter alguns símbolos maçônicos ali, né? Desculpa, Praça Santos Andrade não, Praça 19 de Dezembro. A Praça do Homem Nu, ali, Sim, né? sim. O Homem da Mulher nu ali também, né? Onde o próprio Homem Nu, por exemplo, que é uma escultura do Herbert Stenzel, ele estaria numa posição, né, colocando um pé à frente, que faria referência à marcha de aprendiz maçom, que é um grau da maçonaria. Uma das suas mãos estaria num formato que teria uma referência ao G, né? O G, que é o grande arquiteto do universo, também na simbologia maçônica, né? Os prefeitos, né, prefeito e vice, da época da construção da praça, eram maçons na época também, né? A praça está bem na confluência de três personalidades maçônicas, que é o antigo Colégio Tiradentes,
né, que não é mais hoje o Colégio Tiradentes, Colégio Poti Lazarotto, que era maçom, né, a Rua Cândido de Abreu, final da Rua Cândido de Abreu, né, que era maçom também, e o início da Rua Barão do Cerro Azul, que também era maçom. Né? Então, vê essas especulações né, da presença maçônica ali, nessa simbologia da praça. Né? Não estou afirmando, são especulações. Né? Um abraço também para Aliança Móveis também. Pois é, né? E aí, uma outra que eu acho muito interessante também afirmar, última, e essa é muito evidente, Praça Zacarias. Quem chega na Praça Zacarias... Que era dos Trapalhões, né? Que isso que era dos Trapalhões, né? Essa é boa. E aí, chegando ali, você vê ali num edifício, né, em cima de uma das partes da fachada, uma águia bicéfala, ou seja, uma águia de 2 cabeças. Né? Tem gente que vai ali, dá uma olhada, vê, ela tá ali mesmo, né, bem visível. Essa águia bicéfala é um símbolo maçônico, claramente maçônico, que é a águia de Lagache, né? Que é, enfim, dos altos graus da maçonaria. Isso porque no edifício no qual ela se encontra, que é o edifício Acácia é um símbolo da maçonaria também, né, do grau 3, grau de mestre maçom, que fica ali, funciona, né, a loja maçônica Dario Veloso. Né? Tem 3 andares ali que funciona até hoje essa loja maçônica ali, uma loja maçônica histórica, já desde do início do século XX, tinha ali a Fraternidade Paranaense, que era uma outra loja que funcionava ali também. Então, esse é um símbolo bem claro ali. Então fica aí, ó, fica uma resposta. E outras perguntas que a gente já mandou a responder. Eu adoraria chamar alguém que é maçom, que eu queria entender sobre a maçonaria. Entendeu? Acho que tem tão preconceito em cima, cara. A gente tá num século já que tá tanta coisa aberta. Pra que ainda ter esse preconceito com maçom? Vamos entender o que é a maçonaria. Entender, exatamente. Eu adoro religiões. Eu adoro todas as religiões. Ela tem uma característica, né? A maçonaria histórica, enfim, né, tem polêmicas relacionadas a elas, outras benfeitorias também, enfim, como tudo na história, né? E hoje ela já não se considera mais secreta, uma sociedade secreta, mas eles mesmos falam, né, como uma sociedade discreta. Né? Então é algo, enfim, que é interessante, importantíssimo a gente conhecer. Eu adoraria conhecer alguém falar. Aspectos foi formado por muitos maçons também. E não precisa falar tudo, porque senão eles vão ter que me matar depois. Então eu só quero saber coisas básicas. Não precisa contar tudo. Precisa, né? Senão no final do podcast falar, eu vou ter que te matar agora. Porque, infelizmente. Você sabe segredos demais. Então. Vou ter que tomar teu sangue. Então, tá. Então eu queria saber, pra tirar esse preconceito e tal. Mas enfim, seria muito legal. E obrigado por ter vindo. Vamos finalizar. E como nem tudo são flores, vamos para o nosso último quadro. Vamos por esse quadro aí. Que se chama Pauta Quente. O quadro da família brasileira. O quadro que a vovós estão assistindo. Tá todo mundo assistindo. É uma maravilha. Faço perguntas tranquilas, que leves. Vai responder. O Rogério vai responder sem pensar muito. Vou começar. Mexerica ou mimosa? Mimosinha. Pelo politicamente correto, Emiliano Perneta e João Negrão deveriam mudar de nome? Nada, deixa assim mesmo. Se fizer muito calor em Curitiba e secar o Barigui, o jacaré não seca anda? Jamais. Nem com enchente. Se Uberlândia é a Disney dos Ubers, Rolândia é a Disney do quê? É a Disney das diversões diversas aí, tem muita gente. E o que você deixaria escrito na sua lápide? Poxa vida. Aqui jaz um curitibano que não era de Curitiba. Um curitibano do Paraguai, né? O curitibano do Paraguai, né? Mas que nem muita gente fala, né? Que é mais curitibano do que muito curitibano. Sim. Então, muito obrigado por ter vindo. Espero ter gostado. Espero que vocês tenham gostado e se distraído, que é o mais importante. E aprendido, que foi um dos podcasts que a gente mais aprendeu aqui. E se inscrevam lá, curtam, compartilhem, manda pra vovó, pra todo mundo lá. Beleza? Muito obrigado por ter vindo e tchau. Valeu.